Um, 2. 3, podcast 3 Irmãos na área. Quem fala com vocês, Rodrigo Chorró. Do meu lado, meu brother, meu irmão Roberto Andrade Filho, Borracha. Na mesa operando, a gente tá com o nosso diretor Pedro Henrique. E aí, Robertinho, bom dia, tudo bem? Fala aí, meus irmãos. Fala aí, meu irmão, beleza? Cara, eu tenho reparado que eu tô mudando a sua vida, assim, sabe? Eu falo que o podcast mudar a minha, mas eu tô mudando a sua vida. Porque eu trago convidados, assim, de altíssimo padrão. E com certeza você tá sendo muito privilegiado com isso. São Me as agradece, oportunidades que Deus me deu. Mas não foi o podcast, a maior oportunidade que Deus me deu. Depois minha família, acho que foi você. Por isso você virou meu irmão, não é isso, não? Ai, não começa a ficar rasgando seda. Não começa a rasgar seda na frente de convidado, cara, não, para. Você é incrível pra mim, sem falsas modéstias, o maior cara que eu conheço. Ó, a gente sempre quis falar com o Rabino, hein? Isso é verdade. Conseguimos. Pô, e um Depois de rabino. 400 episódios, conseguimos. Não, mas eu acho que ele veio num bom momento. Eu acho que a gente nem preparado estaria pra falar com um cara desse antes. Pode A ser. gente melhorou e eu acho que ainda, mesmo com toda a melhora que a gente teve, a gente ainda não tá pronto. Verdade. Mas é bacana, eu tô muito feliz. Vou agradecer sua presença aqui. A gente tá com o Pessa. Uau. Obrigado. Pessa Kaufmann. Eu mesmo. É o que dizem, né? Que bom você tá aqui com a gente, viu? O prazer é meu. Ah, vocês fizeram, deixa eu fazer também, pô. Aqui é Na Corinthians, verdade, pô, né? É é isso. isso, porque são 3 irmãos e hoje você, no caso, é o nosso 3º irmão. A gente tá aqui pra trocar uma ideia bem de irmandade mesmo. Sabe que o número 3 no judaísmo também é maravilhoso. A gente tem os 3 patriarcas, Abrão, Isaac, Jacó. Tem várias coisas, o 3º mês judaico. E a gente tem, então, o nome Legal. 3 irmãos, e acho que tudo que remete à irmandade, a amor ao próximo, é totalmente judaico, cara. Tem um grande sábio que ele fala que se você quiser definir a Torá é o Velho Testamento, tudo em um só mandamento é amarás ao próximo como a si mesmo. Então a gente está aqui no 3 irmãos, com o número 3, falando de irmandade, num momento bacana. E é isso, acho que o mundo precisa mais de amor, né? E eu tô muito honrado. Você tentou pra caramba. Infelizmente, no último ano, eu estava no luto do falecimento do meu pai. E aí eu tinha algumas dificuldades de agenda. O luto terminou. O judaísmo, a gente aprende que a gente tem a vida física aqui nesse mundo, mas ela não termina com a morte. Apesar de toda a dor e de querer dar um abraço no meu pai e sentir saudade, eu sei também que hoje ele não tem limitação física, a gente tá junto. Então, até para dar uma... Porque senão começa para baixo, não é essa ideia. Meu pai era um cara felizão, ele com certeza tá curtindo que eu tô aqui com vocês, batendo esse papo cabeça. Mas até obrigado aí por insistir pra gente poder bater esse papo. Mas você tem essa certeza, assim... Não é só uma fé, você tem essa certeza que a vida continua depois? Absoluta. Na verdade é o seguinte, né? Fé é uma coisa e existe a confiança. Confiança é mais forte ainda. A gente estava falando aqui um pouco antes de começar. Deus não dá pra gente nada que a gente não consegue aguentar. A gente sabe que Deus, Ele criou esse mundo, que Ele ama cada um de nós. Ele não vai pôr aqui a gente nesse mundo simplesmente para sofrer. Não tem porquê. Um pai, às vezes, briga. Às vezes ele dá uma repreendida no filho. Tá certo? E você vai me dizer que ele não faz isso com amor? Dói mais pro pai dar uma bronca do que pro filho levar. É que hoje em dia não pode falar mais, mas antigamente o pessoal falava dói mais pro pai dar o tapa do que pro filho levar. Mas o conceito é o mesmo. O conceito de que pra gente repreender um filho é muito mais difícil. Então, e a gente repreende. Né? A gente faz para quê? Para educar, para ajudar, para colocar no bom caminho. Deus é a mesma coisa. Então, eu não tenho a menor dúvida de que cada um vem para esse mundo para cumprir a sua missão. Cada um tem o seu momento na Terra. Ninguém fica um dia a mais, nem um dia a menos. A gente tem o nosso livre-arbítrio para a gente decidir fazer aquilo que a gente quer. E com isso, várias coisas são modificadas aí na nossa vida, durante ela. Mas Deus já sabe o que vai acontecer e realmente a gente tem diversas histórias e acontecimentos e comprovações judaicas de que existe essa vida depois e que a gente espera ainda a vinda do 3º templo. Os 2 templos judaicos foram destruídos, a gente acredita na vinda do 3º, a gente acredita na vinda do Messias. Para a gente tudo isso aqui faz parte da nossa vida. Então, de novo, apesar de sim ter uma dor,
Faz falta abraçar um pai, mas também não tem essa limitação física e a gente continua conectado para sempre. Isso é muito bom ter essa certeza, né? Muito bom. Mas por que tem que... Até desculpa eu perguntar isso aí, é muita curiosidade que eu tenho em tudo. Mas um ano de luto é necessário para fazer essa despedida, assim? É algo realmente da cultura judaica? Cara, eu vou tentar pincelar aí um pouco, porque às vezes entrar muito profundamente, a gente vai precisar de uns 15 podcasts e a audiência não vai querer me escutar tanto assim. Então, mas vamos lá. Em primeiro lugar, uma coisa bonita do judaísmo é que todos os ciclos, eles têm começo e fim. Então, em primeiro lugar, quando morre um ente querido, o qual a gente precisa sentar de luto, você tem os 7 dias de luto. 7 dias o enlutado fica na casa, com diversas regras, com as orações feitas dentro da casa do enlutado. Tudo isso é um processo desses primeiros 7 dias em que a alma está se desligando do corpo dela e tendo a sua elevação. E ao mesmo tempo, aqueles que ficam de luto são, entre aspas, responsáveis para ajudar nessa elevação da alma. Então, os primeiros 3 dias são considerados os dias para chorar, e os 4 dias seguintes são considerados os dias para se reerguer. Por que eu falei dos 7 dias? Quando o judeu casa, ele tem também 7 dias de bênçãos e festas. Tem a festa, e depois, cada dia, tem refeições festivas, com algumas orações, é muito alegre. Pega 7 dias no falecimento, 7 dias na grande alegria do casamento. Você tem que ter na sua vida momento para chorar e momento para se levantar. Você tem que ter momento para se alegrar em êxtase e momento para voltar e começar a viver. Sim. Então, isso é muito legal, toda essa parte de equilíbrio, toda essa parte de igualdade, né? E de como você toca a sua vida. Porque se você ficar a vida inteira em festa, você perde o senso de responsabilidade. Nossa. Você não está fazendo as coisas que você precisa também. E se você ficar chorando o tempo inteiro, mesma coisa. Então, vamos lá. Então, primeiro esses 7 dias que eu te falei. Depois tem os primeiros 30 dias. Cada momento desses está ligado com uma certa elevação da alma, com certas regras. A gente está falando que é um luto por um ente querido, por um pai. Eu estou ligado com a alma do meu pai. Eu estou ligado com a unha do meu pai. Quando a gente fala de Cabala, então tudo do pai vem para o filho. Assim como da mãe, que a gente passa também na barriga da nossa mãe. Então, é uma ligação tanto física quanto que espiritual. O pessoal fala muito sobre inferno, julgamento, Sim. o diabinho. A gente via lá Tom e Jerry, né? O Jerry bonzinho e o Jerry diabinho. Tridente. O tridente na mão do coisa ruim, assim por diante. O judaísmo tem uma visão muito diferente. Existe sim a parte de você pagar por aquilo que você fez em vida, mas é completamente diferente. E 12 meses é o período que encerra o luto. Então, falando de toda a elevação da alma, é dentro desse tempo. Eu, como filho, né, no caso do meu pai, eu tinha que fazer uma oração, que é uma oração que a gente glorifica a Deus. Não fala de morte, só fala o quanto Deus é maravilhoso. Porque até no momento mais difícil da nossa vida de um luto, a gente fala, Deus, eu sei que tudo veio para o bem. Deus, eu sei que meu pai, eu tive o privilégio de ser filho dele nesse mundo, e eu sei que ele está indo para um momento melhor, e a alma dele, e tudo mais, então não termina com o corpo. E acho que isso é uma coisa muito bonita, é uma coisa muito forte de como a gente consegue lidar com essa situação. Então, na rede social, às vezes, seguidores mandavam, ô Rabino, fica forte, como é que você está? Com todo o carinho do mundo, preocupados, de uma forma muito bonita, mas acho que essa questão de fé e de confiança, e de estudar, e de entender tudo como que funciona, ajuda muito a gente nesse momento de dor. A verdade é que, quanto maior a nossa base espiritual, maior a nossa força para virar qualquer tipo de jogo. A gente vê isso até na psicologia, no esporte. Às vezes um time tá levando uma sacolada e 15 minutos
com um técnico ou com algum jogador chacoalhando a galera, os caras vão lá e mudam resultados que você desacredita. Então, a mesma coisa aqui nessa questão espiritual, acho que isso aqui é bem bacana. E aí, te explicando, tem esse período que a alma ela precisa para subir. Então, como filho, eu fiz essa oração, por isso que eu não conseguia vir. Eu tinha que estar na sinagoga todos os dias da semana, de manhã, de tarde à noite. Tarde à noite é quase que junto, né? Então, se agora, por exemplo, agora está escurecendo 5 e pouco, 5 e meia eu tinha que estar na sinagoga até umas 6 e meia. Se escurece um pouco mais tarde, a mesma proporção. E aí, vocês estão num lugar onde eu não conseguia ter uma sinagoga, eu não conseguia ter essa reza, eu não queria perder a oração pelo meu pai. Eu até acabei viajando algumas vezes, eu tenho um irmão que ele também fazia a reza, mas eu fui, por exemplo, para Nova York, eu fui para Israel, e aí o que eu perdi era muito pouco, era no máximo uma reza, mas, por exemplo, para Nova York, quando eu fui no Congresso dos Rabinos. A gente fez a reza no aeroporto. Então eu acabei não perdendo absolutamente nada. Mas é legal que é algo que é importante pra você, mas até mais pro seu pai também, Sim. né? É necessário, então, na cultura você fazer isso para que o seu pai seja recebido É da engraçado forma que dizem que adequada, né? a mãe judia, ela faz aquelas chantagens com o filho, né? Filhinho, meu pai fazia isso. Ele falava, quero ver se você vai rezar por mim. Quero ver, então pronto. Missão dada é missão cumprida. Tamo junto e é isso Pô, aí. e é um orgulho, assim, pra família você virar um rabino dentro da família? Olha, você tem que perguntar pros meus pais, né? Ah, mas com certeza. Não, né? assim, eles, graças a Deus, têm muito orgulho. No caso, até pra mim foi de uma forma bem diferente. Eu não venho de uma família tradicional ortodoxa, eu venho de uma família judaica tradicional. Então, os meus avós sempre estiveram perto. Meu avô, por exemplo, foi presidente do Clube Hebraica, que é acho que o principal clube que você tem até na América do Sul hoje. Então, assim, já estava tudo isso dentro da gente. Lá para os anos 90, 90 e pouco, quando meu irmão foi fazer bar mitzvah, que é a maioridade judaica, a gente começou a se aproximar e a gente começou a ficar mais ortodoxo. E aí eu fui para Yeshivá. Yeshivá é a escola talmúdica, é a escola que começa a preparar para o rabinato. E quando eu tinha meus 16 anos, eu falei, cara, será que é isso que eu quero mesmo? Será que eu não quero ficar meio loucão, ir pra vida, pras baladas e tudo mais? Eu larguei tudo. É uma decisão difícil, né? Porque você tem que Dificílima. virar um exemplo, né? Dificílima, porque imagina, uma comunidade pequena, o que todo mundo não falou e deixou de falar, e eu fui lá, e, enfim, foi uma experiência, não indico para outras pessoas, hoje eu acho que eu sou até um bom exemplo, porque eu consegui voltar 100% e hoje ser um líder comunitário, e a minha história é bem louca, porque basicamente, com os meus 20 anos, eu estava no carro, e eu estava cansado de escutar as músicas da rádio, eu peguei na época ainda tinha CD, eu pus um CD de música, que é essa música racídica, uma música sem palavras, é só a melodia. Sim. E eu comecei a chorar no carro, cara. Chorar, a música mexeu comigo, eu amo música. E aí eu falei, o que eu tô fazendo comigo? Eu curto isso. E aí eu comecei a voltar muito forte. Então aí foi todo um processo, e eu acho que isso provavelmente é até a maior razão de orgulho dos meus pais. De ver que eu questionei certas coisas e eu tive a força de voltar e de que eu uso isso de uma forma muito mais positiva. E é o que eu tento fazer aí todos os dias. Então, foi o que eu falei. Eu tinha outros planos e acho que hoje eu sou aqui no Brasil o único rabino que tem uma empresa também. Então, eu sou empreendedor. Eu fui no Shark Tank. Sério? Exato. Mas não pode ter empresa, o rabino? Não é problema isso, é? Não é problema, mas me conta quantos pastores, padres, rabinos você vê por aí. Porque não é fácil você cuidar de uma comunidade. Você precisa captar dinheiro, você precisa organizar. Eu vou falar no lado judaico. Sinagoga tem que estar em ordem, as pessoas querem. Cara, eu tenho que preparar discurso. Depois daqui, eu tenho um enterro. É uma questão de tempo, então. Pode. O problema é o tempo. Às vezes você conseguir equalizar tudo isso. Por exemplo, você tem que se dedicar. No Brasil, uma empresa é 100% dedicação. Pô, mas é outra coisa que eu percebo da cultura judaica. Você até falou do equilíbrio. Mas é exatamente isso, assim. É a organização, sabe? A capacidade
que tem dentro do cara se organizar e prosperar. Então, assim, eu entendo que, tipo, ó, pra ser um rabino tem que ser tempo e talvez uma empresa poderia prejudicar, por isso que outros não têm. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que é uma coisa comum dentro da cultura judaica, assim. Eles têm capacidade de empreender, têm capacidade de crescer e organizar a vida deles. Então, mas uma coisa é você ter a capacidade, baseado até no estudo, na educação que seus pais te deram. Então, por exemplo, de maneira geral, mesmo quem não é rabino, tal, e às vezes né, a pessoa não é nem ultra-ortodoxa, ela vai na sinagoga uma vez por dia, pelo menos, ou ela tem algumas, né, ela cumpre alguns preceitos. Tudo isso é lindo, maravilhoso. Agora, cuidar de uma comunidade, a gente tá falando que eu tô com você aqui no domingo, eu tenho que ir no cemitério, há 2 dias atrás eu tava recebendo noivos jantando na minha casa. Cara, você tem altos e baixos, tudo junto. Outro dia alguém me perguntou, falou assim, mas Rabino, se você tiver bar mitzvah, que é a maioria judaica, toda semana, como é que você faz? Eu falei, realmente, acaba sendo um pouco mais complicado. É que não é bem assim, a comunidade não é gigante, mas sim, eu tenho que estar à disposição o tempo inteiro. Às vezes eu paro o meu dia a dia da minha empresa, cara, eu já salvei casamento pro telefone nessa hora. Os caras ligam. Da vida total de todo. Total. Meu escritório, muitas vezes, eu recebo as pessoas. Eu dei aula de casamento, a gente tem toda uma questão, tanto da questão de pureza familiar, depois a gente pode entrar um pouco mais nisso, do relacionamento entre homem e mulher, até conselhos maritais, para que a gente possa ter um casamento eterno. A gente sabe que hoje em dia é muito difícil. Demais. E eu dava aula no meu escritório. Eu entrava numa sala, falava, agora eu vou parar um pouquinho e vou fazer. Ou mesmo fora do horário comercial, mas para não ter que me deslocar, então eu ficava no escritório mais e dava aula, a pessoa vinha. Assim, tem que ter uma... É muito difícil. Eu não sei nem ainda explicar como que eu faço tudo. Eu sou um cara que, quanto mais coisa eu tenho para fazer, eu lido melhor. Às vezes eu falho também. Talvez uma coisa bacana, eu acho que aqui para quem está escutando, porque não precisa nem ser rabino, nem judeu, nem nada, é saber o limite. Então eu sei o que eu posso dar como rabino, e quando eu não posso dar algo a mais, eu falo, olha, foi mal, eu não consigo. Eu recebo um monte de gente mandando mensagem, Rabino, rede social, Instagram, Rabino, eu quero me converter. Não consigo, não posso lidar com isso. Uma pessoa que quer se converter para a religião judaica, que é uma religião com 613 mandamentos, ensinamentos milenares gigantescos, ele precisa te sugar. Eu não tenho tempo para alguém sugar esse conhecimento. Você tem que procurar um rabino que consegue fazer. Mesmo casamentos que eu te falei, eu faço, cara, quase que exclusivamente se o cara é brotherzaço. Senão, eu indico um outro rabino. Porque eu não tenho tempo para tudo isso. Eu faço se eu sei que é uma situação que, se eu fizer, vai ser diferente de todo outro rabino. Se a pessoa só me chama porque ela acha que eu sou mais legal, mais bonito, meu discurso vai ser um pouco melhor, cara, tem outros que vão fazer também. E vão fazer super bem e melhor do que eu, porque eles vão ter mais tempo para te dar atenção. Então, acho que uma coisa legal que eu faço é isso, é saber colocar limite. E eu aprendi isso do judaísmo. Por exemplo, eu estava numa grande feira, agora, com a minha empresa no mercado de telecom. Agora, também fiquei curioso, sua empresa é de quê? Eu tenho um aplicativo de saúde, de treinos, é o aplicativo mais completo do Brasil, eu vou falar aqui do mundo também. É tipo Gympass, assim? A gente é muito melhor que eles. Não, mas brincadeiras à Não, parte. mas assim, o seu não tem muito a ver com o Gympass, porque o Gympass é dentro de uma academia. Isso, o Gympass ele dá o acesso para a academia. Isso. Ele virou um benefício corporativo que ele cobra da empresa e ele cobra do colaborador. Sim. Eu tenho um aplicativo de treinos e de consultoria online. A minha pegada é, primeiro, muita empresa não consegue ter Gympass, porque é algo caro para PME. E é o que eu te falei, é um benefício que a empresa paga e o colaborador tem que pagar para poder ter. Eu também tenho essa parte corporativa, só que o meu é um aplicativo de treinos. Então, uma vez que a empresa contrata, o colaborador não precisa pagar 1 centavo a mais para ter. E eu trouxe a questão da consultoria com personal trainer, que a minha ideia é democratizar realmente o acesso a um personal trainer, que é algo que no Brasil é muito difícil, um personal custa caro, o online, então assim, a gente junta de uma forma bacana o online com uma consultoria realmente feita à mão para a pessoa,
e isso acaba sendo um baita diferencial. Então, na verdade, eu posso até complementar o que qualquer academia faz. Hoje, se você vai numa low cost, por exemplo, ela é muito boa no ambiente e muito ruim no atendimento. A proposta dela não é dar atendimento. Então, não estou fazendo uma crítica velada a elas, é um fato. Você pegar, às vezes, eles têm 2.000 alunos, fica lotado no horário de pico, você tem 2, 3 professores lá e os caras não dão conta. A gente acabou de passar numa academia, eu perguntei se era não 24 tem- horas, não eles tem falaram, personal. pô, é 24 horas, mas não tem ninguém pra treinar com você lá dentro. Então, e aí é barato, provavelmente o ambiente é bonito, você vai chegar lá, que nem eu na minha história, que quando começou uma academia no meu prédio, eu olhava pro equipamento, ele olhava pra mim e a gente não sabia o que falar. Não rolava esse papo gostoso de um podcast, porque ninguém sabia o que fazer. Eu não sabia como usar o equipamento, quanta série, repetição, se eu tava fazendo certo, se eu tava passando vergonha. E aí a gente entra com essa pegada online. Então hoje, você conseguiria entrar nessa academia e com o meu treino, você vai lá e cabe no seu bolso. E aí você tem acesso... E é um personal tão eficiente quando se estivesse do meu lado ali dentro da academia, assim. Porque o que acontece? Eu até tenho a possibilidade de você contratar o personal para ficar por câmera vendo, mas eu nem coloco porque a gente sabe que a gente tem que saber vender. Se você tiver... É a mesma coisa se é um restaurante com 155 pratos, você já tem que ter medo do que está acontecendo lá. Claro. Porque para ter produto fresco, bem feito, com tudo isso, você fala, alguma coisa tá errada. Então, assim, o meu principal eu tenho mais de 600 vídeos de exercícios gravados. O personal, ele consegue te gerar bilhões de combinações de treinos com isso. E o vídeo tá lá, a explicação tá lá. Se você tem dificuldade, você tem contato com o personal durante 30 dias. Então, ele te deu um exercício que você não se adaptou. Pode mudar para mim? Claro, eu posso mudar para você. Então, a minha ideia é juntar o online, que ele nos facilita, que ele quebra barreiras. Eu posso te atender na sua cidade, eu posso te atender fora do Brasil. Eu estou começando uma operação na Flórida, junto com parceiros nisso. Então, a gente consegue quebrar toda e qualquer barreira e realmente democratizar. Cara, eu não sei se você ia falar, mas você não falou pra mim o mais... Assim, pra mim foi o melhor de todo da sua empresa. Que foi a parte dos cadeirantes, do deficiente físico, que você falou da Olimpíada. Eu falei, poxa, se foi um judeu que fez isso na Olimpíada, na Paralimpíada que criou isso, e agora você vem pra trazer pra esse tipo de pessoas a mesma... Eu falei, pô, então, os caras são foda mesmo, vou contextualizar aqui. Eu tava te contando antes da gente entrar no ar que a Paralimpíada ela começou com um médico judeu na época da Segunda Guerra Mundial. Naquela época, o pessoal falava que alguém que tinha algum tipo de deficiência estava acabado, era deixado de lado e acabava morrendo até de depressão com outras coisas. Infelizmente, era muito triste isso. E esse médico, ele começou a perceber como que o esporte mudava a vida de um deficiente. De alguém que tem, às vezes... E, gente, a gente fala deficiente... E eu vou trazer isso aqui na FIT. Eu tenho aula de balé mais FIT, que são passos de balé com exercícios físicos funcionais, com a única bailarina amputada do Brasil. E eu nem falo que ela é uma bailarina que tem uma perna amputada. Para que todo mundo entre lá e veja essa aula e veja ela como uma pessoa igual a todos nós. Porque eles são iguais a todos nós, em certos aspectos até melhores. Até em alguns bem porque melhor, eles velho. vencem essa dificuldade física, porque intelectual muitas vezes é até maior. Isso, de novo, Deus faz aí como é que é e cada um do seu jeito, mas assim, olhar de uma forma igual. É óbvio que a gente precisa lutar para que eles tenham lugares para sentar melhores, que as calçadas sejam melhores. Não precisamos misturar aqui um pouco essa parada, mas eu quero que as pessoas olhem um para os outros como um ser humano. Cara, é a mesma coisa, eu sou judeu, você não é, a gente é igual. Somos seres humanos iguais. Quem nos fez? Deus, o mesmo Deus. Eu não me acho melhor do que você, porque eu tenho a minha religião. Não tem nada disso. Isso, o mundo precisa muito disso, né, exato, cara? as pessoas estão muito, sabe? Cara, todo mundo brigando, todo mundo querendo colocar seu ponto de vista. E as pessoas adoram essas coisas. Eu vou te falar a verdade, eu fujo muito, às vezes, de entrar Tem discussões em podcast, várias situações com outros líderes religiosos, com todo o respeito do mundo. Cara, você quer saber sobre o judaísmo? Vamos conversar. Você quer saber como que é o meu, o outro, esse, aquele? Cara, não tô na feira vendendo meu produto. Não tô. Não acho que faz sentido.
E eu acho que, às vezes, uma hora só comigo vai ser muito mais proveitosa do que cada um tentar ficar vendendo seu peixe. Então, de maneira geral, eu sou um cara que, assim, bem nesse aspecto. Mas aí, voltando ao que você falou, porque eu não quero fugir. É porque não tem meio quem tá certo, quem tá errado nisso daí, sabe? Você Tipo, tá A visão pregando judaica é a amor, seguinte: né? tem um único Deus no mundo, que ele não tem formato, não é ser humano, a gente não precisa de nenhum intermediário para eu chegar em Deus, apesar de ter os profetas, de ter Moisés e tudo mais, mas eu posso chegar, se eu fechar meu olho e falar com Deus e rezar para Deus, ele vai me escutar, e ele me ama, e ele me quer como todos nós. E eu não posso chegar, o judaísmo não é proselitista, eu não posso chegar e falar assim, eu sou melhor. Sou melhor que você porque eu sou judeu. Não. Até porque senão eu estaria falando que Deus errou. Quer dizer, Deus errou na fórmula na hora que ele te fez? Longe de mim. Nunca posso falar uma coisa dessas. Longe de mim. Então eu não tô aqui para mudar ninguém. Se você quiser um dia se converter, tem caminho, tem coisa. Cara, tá tudo certo. Mas a gente pode ser grandes amigos. Assim como eu tô cheio de amigos São Paulino, palmeirense. Eu não preciso ir bater no cara por causa disso. E tá tudo certo. O futebol era muito mais gostoso quando você tinha paz. Quando você podia tirar sarro um do outro. Quando você podia brincar. Quando você pode comer um churrasco com um cara e ficar se zoando. E não quando as pessoas se batem. E não quando você tem que ter uma torcida só. Ver junto, né? Você, eu, Fluminense e Flamenguista, a gente vai... vamos ver o jogo junto e tal. Muito Zoeira, mais né, legal. pô? Agora, assim, voltando só pro... né? Então, realmente, eu trouxe essa questão de PCD, tá? É algo que ainda é embrionário, eu sonho muito mais longe, eu tô indo atrás de algumas parcerias que vão me possibilitar crescer muito mais ainda nesse segmento. Então, por exemplo, um treino para um cadeirante, uma coisa que eu comecei a aprender. Tem a pessoa que é paraplégica, tem a pessoa que é tetraplégica. Os treinos são diferentes. Eu queria lançar há muito já treino para deficiente visual. Mas eu não quero simplesmente transcrever o treino e falar, agora você vai fazer 10 polichinelos. Eu quero criar um treino realmente bom para alguém que tem uma deficiência visual, para tomar cuidado com o espaço, se ele vai ter uma mesa, ele vai ter, sabe como que é a vida dele. Então eu tô estudando um pouco mais antes de lançar na loucura, eu trouxe os primeiros produtos, porque para mim, para eu sair da sinagoga e abrir uma empresa, eu tenho que melhorar o que está no mundo. Para todos. Então, seja no PCD, seja no fitness, seja como empresário. Eu vou dar um spoiler aqui de um projeto que eu vou lançar. Então, muita coisa, para mim, é isso. Porque senão eu podia estar na sinagoga o dia inteiro, que sempre que nem se perguntou, o Rabi não pode? Eu podia estar lá. Que de certa maneira, eu estou tirando do meu tempo como um líder religioso para estar trabalhando. Não é porque eu quero ficar bilionário. Claro que se acontecer, eu vou usar o meu dinheiro para coisas boas. Faz parte. O judeu não tem medo de ganhar dinheiro, Abraão era bem-sucedido, Isaac era bem-sucedido, Jacó era bem-sucedido e vários outros eram bem-sucedidos. A gente não pode ser escravo do dinheiro. Você não pode ser escravo da materialidade. Mas a materialidade, ela é boa. O microfone que dá voz para alguém falar besteira, dá voz para a gente bater um papo legal e falar de irmandade, de coisas boas. Cara, tudo que você tem no mundo, a faca que você usa para cortar uma comida e alimentar alguém, é a mesma faca que alguém pode usar, que Deus não permita, para matar alguém. Certeza. Você vai falar que a faca é ruim? Não. A gente precisa da faca também. Então a gente precisa saber usar tudo que existe no mundo e colocar santidade. Tem duas coisas, eu gosto de falar, tem discussões dos sábios quando a gente chegar no mundo lá em cima, que vão perguntar pra gente a primeira pergunta que vão fazer. Um sábio do Talmud, ele fala que vão perguntar se a gente fez negócios com integridade. Então, cara, olha isso. Se desse a piada, o Léo Lins ia falar que o judeu só pensa em grana. Dá uma polemizada aqui, né? Agora, não falei nada, mas... Hoje eu não sei nem se a gente pode rir quando fala piada, né? Mas aí, pelo menos eu tô falando de mim mesmo. Então o pessoal ia falar, o judeu tá falando da lodinha. Não é isso. Porque você comprar e vender com integridade é uma das bases do respeito ao próximo. E Deus sabe que a gente precisa do dinheiro para viver. Ele fez o mundo dessa forma também. Então ele quer saber se a gente usa aquilo que ele deu de importante pra gente da forma correta. Essa é uma primeira opinião. Uma outra opinião também conta pra gente que não vão perguntar pra mim por que eu não fui que nem Abrão.
Por que eu não fui que nem Isaac? Por que eu não fui que nem Moisés? Porque Deus não me fez Moisés. Deus me fez o Pêssar, cheio de defeitos, ele sabe disso. Mas eles vão me perguntar por que eu não fui o melhor Pêssar que eu podia ser. Porque eu não fui o melhor com com tudo aquilo que Deus me deu. Que cada um tem os presentes de Deus. Cada um é bom em desempenhar alguma coisa nesse mundo. E até como negócio, vamos lá. Se eu quero ser um bom líder, se eu quero ser um bom CEO da minha empresa, eu não posso achar que eu sei mais que todo mundo. Eu tenho que procurar pessoas que sejam bons naquilo que eu não sou tão bom. E eu vou inspirá-los através da minha visão, do meu sonho, daquilo que eu realmente faço com amor, para eles fazerem melhor do que eu. Então, se eu não sou um cara formado em marketing, eu vou precisar ter um CMO, uma CMO dentro da minha empresa. Se eu não sou um programador, eu tenho que trazer um CTO para minha empresa. Eu posso passar meu sonho, eu posso falar, cara, eu quero um aplicativo que tenha treino PCD, eu quero trazer o treino com personal trainer, eu quero isso, eu quero aquilo, eu posso trazer um insight de negócios, eu posso trazer um monte de coisa. Mas eu preciso dessa galera comigo, empoderá-los para que eles façam o melhor. E isso o judaísmo nos ensina. Então você tem que buscar ser o melhor naquilo que você pode. Você tá aqui, você tá com esse microfone, você pode chegar e falar, cara, que saco, eu marquei com o Rabino, eu vou ter que falar com ele porque fica chato eu não falar com ele. Ou você pode chegar aqui e entrar de corpo e alma. E fazer o seu melhor, que é o que você faz, por isso que você tem o sucesso. Quando você entra de corpo e alma, me fala uma coisa, quais foram os melhores episódios que você já gravou? Quando você estava focado. Eu acho que vocês fazem aqui com amor. A gente vê. Demais, da conta. E não vou te falar que vai ter um que você vai fazer meia boca. Mas você sabe aqueles que você veio forte. E você vai falar, cara, esses me transformaram também. É a mesma coisa em tudo que a gente faz. Então, essa questão judaica é isso, é essa mistura, é isso que eu quero provocar as pessoas. É por isso que eu decidi sair da sinagoga durante a semana, durante o horário comercial, para poder chacoalhar o mundo, e não só os judeus. E principalmente os não-judeus. Vou dar o spoiler. Eu vou lançar. A FIT tá andando, graças a Deus. Ainda não sou um unicórnio. Se Deus achar que eu tenho que ser um unicórnio, eu vou ser um unicórnio. Eu quero escrever uma história bonita, eu quero fazer alguma coisa que mude a vida das pessoas. E o que Deus me mandar, eu vou fazer o meu melhor. Mas assim, a gente está crescendo no modelo de negócios. Como uma startup, a gente achou parceiros bons, B2B, com escala. Então as maiores health techs hoje estão colocando a nossa ferramenta lá dentro. O mercado de telecom está colocando a nossa ferramenta lá dentro. É um mercado muito grande para a gente. Estou começando a trabalhar também com o mercado de remédios, de farmácia. Tem muito. Quando você fala de fitness, cara, é gigante. Vou lançar parceria também com o pessoal de hidratação. Tem bastante coisa acontecendo. Por um lado, o CEO tem que estar lá dentro. Por outro, eu estou num momento que eu preciso de integração, de comunicação, e eu preciso que os meus braços, os meus C-levels, agora chegou a hora deles também começarem a entregar cada vez mais e com liberdade. Não que eles entregam um pouco, mas dar a liberdade para eles fazerem acontecer. Então, eu vou dedicar, eu estou lançando nessa próxima semana uma mentoria comigo. Eu muitas vezes não quis, até brinquei, o pessoal falava, você vai lançar curso de cabala, vai isso, aquilo. Não, se tem bastante gente que vai fazer melhor do que eu, que vai ter mais tempo que eu. O que eu quero? Eu vou lançar uma mentoria, onde eu vou dar 2 dias meus num mês, para grandes empresários, para diretores de empresas, enfim, para pessoas que impactam vidas, para questionar e ajudar a melhorar tudo aquilo que ele faz na vida dele espiritual. Pois pode, às vezes, te frustrar um pouco, hein? Por quê? Porque o seu tempo na sinagoga, pelo que você falou, é o mais importante na sua vida. Mas você está disposto a sair da sinagoga se for para fazer algo que vai transformar o mundo. Você está disposto a fazer isso daí. E tem que ser. Mas às vezes agora você vai dedicar 2 dias da sua vida para um empresário e você quer que ele tenha o mesmo propósito que o seu, mudar o mundo. Mas às vezes ele não vai fazer isso, ou talvez ele vai até usar isso ao contrário. Ao contrário. A mesma coisa pode acontecer na sinagoga. Eu posso estar lá, fazendo oração, fazendo meu discurso, querendo mexer com alguém, e realmente, às vezes eu mexo com alguma pessoa lá, e às vezes outra pessoa sai e fala, esse rabino falou meia dúzia de abobrinha.
A mesma coisa pode acontecer. Tá certo? Nem todo mundo é um utensílio para conseguir captar tudo aquilo que a gente fala, ou aquele momento a pessoa não tá sendo. Aliás, a gente fala o seguinte: Deus manda a bênção para o mundo o tempo inteiro. Tá caindo a bênção. A luz acendeu, é uma bênção. O microfone funciona, é uma bênção. A gente tá aqui batendo papo, é uma bênção. A pergunta é: você faz o utensílio para pegar a bênção? Imagina a chuva caindo, você faz assim, a água cai, você pode pegar e beber dessa água, tá certo? E não passar sede. De novo, não vamos entrar em poluição e tudo mais, mas é um exemplo, né, figurativo. A mesma coisa é o dia inteiro. Então, cara, isso aqui pode ser pra gente uma transformação, pro seu ouvinte uma transformação, como pode não ser. Pode ser que o cara vai chegar aqui e vai falar: cara, você já gravou um podcast mais engraçado, já viu o policial, o aqui, ali, sei lá o quê, enfim, tudo bem. A pessoa vai pro próximo episódio, faz parte. E você, quando me convidou também, você sabia que talvez alguém que já viu outro episódio pode ser que não vai gostar, ou pode ser que sim. A gente nunca sabe o porquê. Essa primeira parte eu refuto nesse sentido, porque o efeito pode ser o mesmo. Você não vai ficar frustrado, então. Não. Segundo, vamos lá. Imagina um cara que tem uma empresa, 1.000 funcionários. 1.000 funcionários, entre as famílias e tudo mais, ele deve ter quase que 3, 4, 5 mil pessoas que dependem dele. Fora a cadeia de clientes dele. Será que se eu questionar como que ele vê o produto dele para a humanidade? E eu não estou falando, tá, de mimimi. Eu não estou falando de Nutelinha. Eu não estou falando, eu vou dar uma crítica assim, ou o ESG fake news, ou a doação que você faz para aquela ONG que já está cansada de ganhar dinheiro, mas você faz porque vai aparecer na mídia. Porque tá cheio de ONG séria que ninguém lembra na hora. E tá cheio de ONG estrelada que às vezes o cara lá que fundou, você não consegue nem falar com ele. Ele é mais inacessível do que um monte de gente. Então, cara, eu quero questionar tudo isso. Então, vamos supor que você tem uma empresa de brinquedos. Sim. Eu vou começar a te questionar o seguinte, cara. Como você se relaciona com seu cliente? Como você se relaciona... Tô chutando, tá? Aqui, eu não fiz nenhum estudo. Mas... Pô, você mexe com o sonho da criança, você mexe com o pai, você mexe com a família. Que tipo de brinquedo você vai ter? O que você vai fazer? Você doa alguma coisa do que você recebe? Para onde você doa? Como é que você lida com a sua própria família? Você tem tempo para sua própria família? Você está cuidando dos seus filhos? Você está cuidando dos filhos dos seus funcionários? E a gente vai começar a bater um papo. Dentro disso, óbvio, eu vou pegar a minha experiência também de startup, eu posso trazer um pouquinho de agilidade, modelo de negócio, a tua empresa tem um porta-voz, não tem um porta-voz, como que é a sua rede social, querendo ou não, coisas que a gente aprende, que às vezes você pega grandes empresas, empresas familiares, que são muito importantes na nossa vida, no ecossistema, e que precisam desse tipo de cutucada. E é isso, cara, então eu não vou lá... Tem empresa hoje que esquece o básico, né, mano? Eu não vou te ensinar qual que é o melhor fornecedor, ou eu não vou necessariamente resolver o teu fluxo de caixa. Pode até ser que eu vou te falar, eu tenho um parceiro de telemedicina hoje no mercado de telecom. Eu comecei a falar com o cara e falei, a gente pode transformar um segmento. Ele falou, sério? Eu já tinha batido nesse segmento. Eu falei, mas cara, você estava batendo errado. Porque você estava querendo vender X produto desse mercado e você não entende como é que funciona, porque o cara tem que remunerar cada parte assim, assado. Não funciona assim. Cara, agora esse mercado está se transformando, tem os gigantes, você precisa pegar os menores que são muito representativos e vamos fazer cara, eu nunca tinha pensado nisso. Então sim, eu posso acabar dando um insight de negócios? Posso. Mas o que eu quero é provocar. Eu quero chegar para você e falar, cara, você está sendo o melhor que você pode ser na sua vida? Porque é aquilo que vão te perguntar quando você for embora daqui. Eu enxergo isso como furando uma bolha, porque eu acho que isso você já faz com todo mundo que vai lá na sua sinagoga. Você vai lá, você dá conselho pessoal, de casamento, na educação dos filhos. Eu tenho certeza que isso acontece a todo instante. Mas isso é só para quem participa lá dentro. E quando você sai desse lugar para você oferecer o conhecimento que você tem, espiritual, voltado para empreendedorismo, que é uma coisa que você também faz, você for uma bolha. Porque ou vai ser restrito. Não, para esse seu novo projeto vai quem quiser. Né? Se você fosse na sinagoga, você não ia entender metade do que a gente reza. Você não ia ter paciência. Talvez você vai ter uma curiosidade para conhecer. Mas eu não vou conseguir acessar você e vários outros. A maioria do mundo. Sim. Hoje é 0,02% do mundo inteiro.
Em São Paulo, a gente é 60 mil. Então, se eu quero ajudar a fazer um mundo melhor, eu também preciso sair da minha própria bolha. E eu vou usar o quê? O empreendedorismo, que é o que eu acredito também que Deus me deu, que é uma capacidade, que é uma vontade, que é uma inspiração. De novo, não sei até quando eu vou estar com a minha empresa, se eu vou ter um exit dela, se eu vou vender, se eu vou... Não sei. Eu não tô me vendendo como o cara de maior sucesso na vida, mas eu vou te falar, eu tô há 8 anos batalhando, eu não tinha pai rico que me ajudou, eu fui sozinho, me endividei como todos os brasileiros, sou bem loucão, tenho uma confiança, uma fé em Deus, e nos momentos mais difíceis eu não deixei de me preocupar com os meus colaboradores, com os meus sócios, com quem quer que seja. Eu sempre tive isso dentro de mim. Então, nisso, eu acho que eu posso sair por aí e dar um pouco de mim. Eu posso ajudar, porque empreender no Brasil é uma loucura. Opa! Cara, é uma loucura. Às então, vezes, antes de você ajudar o cara a empreender lá fora, né? Mas aí, o que eu quero? Pô, antes você converter, ensinar 651 tábuas pro cara do que transformar ele em empresário. Eu acho que o trabalho é mais simples. Empresário aqui é mais difícil. Então, mas na verdade é isso. Eu quero falar assim, cara, tem confiança, tem fé. Eu vou dividir alguns ensinamentos milenares judaicos, cabalísticos, algumas coisas, sim, mas sempre ajudando você a ser uma pessoa melhor. Porque quem é o rico? É aquele que é feliz com o que tem. Não é necessariamente aquele que tem uma conta bancária mais recheada. Tá cheio de gente com conta bancária recheada, que tá se matando, que tá doente, que só fala besteira, que não valoriza a família, que não valoriza o ambiente, que não valoriza os amigos, que não sabe quem é seu amigo de verdade. Então, o dinheiro, ele pode ser uma ferramenta para o bem e pode ser uma ferramenta que vai te trazer muita dor de cabeça. E muito depende de você. Como você usar o dinheiro, ele vai refletir na sua vida. Se você usar para o bem, você vai se cercar de pessoas boas. Se você usar para honraria, você vai ter gente querendo pegar carona na sua honraria. Você vai ter gente aplaudindo você e a hora que você cair, eles vão te largar. E o mundo é assim, as pessoas ficam com essa dor. Mas será que essa dor também não é um pouco por você? Então, eu quero questionar, por exemplo, eu brinquei do mimimi, cara, ESG é importantíssimo. Igualdade é importantíssimo. Tudo é importante, mas tudo depende também da forma como você olha. Se você só fala isso para ganhar like, para ganhar seguidor, pra galera comprar na sua loja, cara... Mantém sempre um problema e nunca quer resolver o problema, né? Eu acho que tem tanta coisa pra gente questionar o porquê. Eu dou um exemplo, cara. Não sei se a galera vai me xingar ou não. Teve há um tempo atrás aquela famosa foto de uma empresa ligada a XP naquele rooftop e só tinha gente branquinha lá na foto. E a galera criticou. Eu realmente não acredito que o RH falava. Se essa pessoa tem uma cor de pele diferente, eu não vou contratar. Sei que já existiu no mundo, e eu como judeu passei por isso, mas eu não acredito que nos dias de hoje isso aconteceu. Eu acredito que eles fizeram um processo seletivo, não tiveram talvez o cuidado, talvez para ter uma inclusão, mas eles contrataram as pessoas que eles se identificaram. Porque querendo ou não, é uma empresa que quer dar lucro. Sim. Dá para questionar várias coisas? Dá. Assim como também dá para questionar que eles queriam as pessoas que eles achavam que eram as mais bem preparadas para isso. E às vezes obrigá-los a contratar alguém só para completar alguma coisa, será que essas pessoas vão ficar na geladeira? Será que vão dar o que essas pessoas precisam para crescer? Ou será que a pergunta não é o que a gente está fazendo para educar melhor as outras pessoas? Será que todo mundo que tem, cara, um motorista, uma empregada doméstica, será que essas pessoas estão pagando uma escola para os filhos deles? Lembra na pandemia? Todo mundo achava que tinha que ser aplaudido porque falou para a doméstica não vir trabalhar. Vamos fazer uma análise real? Você falou porque você estava com medo dela pegar um busão e chegar na tua casa? Passar com doença. Ou que você estava preocupado com ela mesmo? Porque assim, durou muito tempo o medo da Covid e essas flexibilizações, como a gente vai falar, durou às vezes um mês. E aí o que a galera começou a fazer? Não, troca a roupa, toma um banho, não toca nos meus filhos. Cara, vamos ser honestos. Eu sei que no primeiro momento a pessoa pensou, não tô sendo injusto. Vou te pagar mais um pouquinho pra você não sair de casa, mas você vem aqui pra casa. Eu acho que no primeiro momento as pessoas continuaram pagando, elas foram legais, eu não falo que não. Mas
não foi 100% altruísta, cara. Nem Não pouco, foi. nem Então eu pouco. quero questionar um pouco essas coisas, entendeu? Eu quero que tenha mais gente de cor, eu quero que tenha gente com uma kippah, eu quero que tenha, cara, de todos os... Porque a minha história, é o que eu falei, eu tô saindo da sinagoga pra isso. Eu não sou um crítico disso. Mas eu acho que se a gente ficar na fórmula pronta, a gente não vai mudar o mundo, cara. As pessoas vão ser obrigadas a fazer certas coisas por ordem da sociedade, a gente não vai mudar. Cara, nossa, eu buguei total, assim. Essa é uma preocupação sua, assim, tipo... Muito grande, os cara. funcionários, seus funcionários, até dentro da sua casa, você preocupa com a educação dos filhos deles, assim, você questiona isso? Cara, tudo que eu posso, tá? Tudo que eu tenho possibilidade na minha vida pra ajudar as pessoas que estão perto de mim, eu faço. Cara, eu já cheguei a ponto de... Imagina, empresa pequena. Eu já tive empresa que eu quebrei. O cara me pedia adiantamento e eu falava, entre eu pagar o cheque especial ou ele, eu prefiro eu pagar. Porque eu sei que pra ele, talvez ele nem tenha um cheque especial. Eu tenho. É outra coisa também, assim, você realmente já quebrou, assim, já... Eu nunca vi um judeu endividado, cara. Cara, posso abrir meu... Você quer trocar seu saldo com o meu? A gente faz já. Tem testemunha aqui. Você quer? Vamos assinar o contrato aqui. A gente faz aqui. Vamos assinar um contrato aí. É sério, eu já vi... Judeu empresta dinheiro. Judeu Cara, não posso deve. falar a real pra você? Eu entendo que você não tá falando isso por mal, mas isso é um mito. A gente tem ONGs gigantes que combatem a fome dentro da comunidade. Gigantes e que ajudam fora da comunidade também. Isso é um mito. O judeu, tem sim judeu que passa fome, tem sim judeu que tem muita dificuldade, e nos últimos tempos no Brasil, isso aumentou cada vez mais. Não, mas o judeu ajuda outro judeu. Se tiver Agora, passando fome, a ele gente vai lá tem ONGs que ajudam com empréstimo, que ajudam com comida. Então a gente tem um sistema de justiça social que entra naquilo que eu falei. Legal. O meu dinheiro, vamos lá. Se Deus escolheu o Pêssar para ser bem-sucedido, para ter sobra de dinheiro, é porque eu sou um agente de Deus nesse mundo para dividir também a minha riqueza. Isso não significa que eu preciso viver com privações físicas. Até porque alguém bem-sucedido consegue chacoalhar mais o mundo. Eu tenho acesso a vários lugares, não vamos ser falso de achar que não. Mas, por exemplo, primeira coisa, 10% de tudo que um judeu ganha, ele tem que doar. Se eu ganhar R$1.000, R$100 é doação. Cara, pelo judaísmo, pela lei judaica, o pedinte, se ele conseguiu no farol R$10, ele tem que dar 1. Não existe discussão sobre isso. Então eu já entendo que tudo e que eu ele dá ganho... mesmo, assim, sem questionar. Aí é livre-arbítrio de cada um. É, mas é isso que Não, eu ia te mas eu perguntar, tô, porque tipo, o judeu, você nasce judeu, né? Foi o que você explicou pra gente. Eu não sabia disso. Eu achava que era uma... Você só nasce, só vem pela parte da mãe. Judeu vem de ventre materno. Se a mãe é judia, a pessoa é judeu. Os costumes, porque o judeu foi muito perseguido durante toda a nossa história, então tem o judeu da Europa, tem o judeu do Oriente Médio, tem de tudo. Os costumes vêm pelo pai. Sim. O judaísmo, a alma judaica, vem pela mãe. Você nasce judeu, mas não necessariamente porque você nasceu, você vai seguir. Exatamente. Como todas as religiões. Sim. E por isso você precisa da sinagoga, por isso você precisa do rabino, por isso que você vai fazer a prédica, por isso que você vai ajudar, por isso que... Igual. Não, mas quem tá na sinagoga, ele dá os 10%. O rabino, se ele Não souber que não dá, necessariamente. mas se você achar, você fala, você tá dando uns 10%. Não fala dessa Não, forma. não tem isso, não. Eu dei uma bronca aí umas semanas aí atrás, mas não é porque... Eu falo Não, que, não. tipo assim, tem Não, mas judeu é que sobre a ganha, responsabilidade. Não, que eu não- ganha bi. Então, assim, se ele tem bi, ele tem que doar mi. Cara, sabe quanto Safra doou e os filhos doam? Sabe quanto o senhor Elihorn doa ainda, né? E os filhos doam? Cara, muito mais até do que os 10%. O seu Elihorn, ele tem uma autorização para doar mais do que a lei judaica autoriza. Pra você ter ideia. Então, assim, óbvio, e vai ter o cara que não doa nada. Vai ter o cara que é um bilionário e não dá nada. É o livre-arbítrio dele. Por isso que eu falei que a felicidade, o sucesso não está no dinheiro. A gente conta um exemplo de que tinha uma pessoa que era muito pobre. Muito pobre. Que tudo que ela tinha era só dinheiro. Então assim,
Vamos olhar agora como é que funcionam as coisas. Eu acho que eu sou um cara milionário. Eu acho que eu sou um cara super bem sucedido. Eu tenho uma esposa maravilhosa. Eu tenho 5 filhos. Eu tenho uma comunidade. Eu tenho saúde para trabalhar. Eu tenho bons amigos. Eu posso usar minha voz. Você tá me dando aqui um espaço para usar minha voz. Cara, eu tô sendo bem sucedido. Você é rico. Eu tô devendo? Tô. Se você quiser ver minha conta no banco, eu tô. Cara, empreendo no Brasil é uma loucura. É uma loucura. Mas eu sou bem sucedido. E na minha opinião, mais bem sucedido do que muito cara milionário por aí. Porque o dinheiro não me define. Certo? O que me define são os meus valores. E eu acho que isso é o mais importante de tudo. Agora vamos destrinchar. Porque a gente vem para esse mundo porque o dia que você nasce, é porque Deus decidiu que você vai nascer. E você tem uma missão nessa terra. Cara, por que você grava podcast? Eu vou te entrevistar agora. Porque eu quero mostrar isso que você tá falando para outras pessoas. Então você tá pegando do teu tempo, você investiu do teu dinheiro, isso é a mesma coisa. Pode ser que vai virar uma coisa lucrativa? Pode. Porque talvez Deus... Não, você não tá preocupado, mas vamos dizer, talvez Deus vai falar assim, cara, se eu der mais oportunidade ainda para esses caras, eles vão chegar em mais pessoas, eu vou fazer dele meu sócio nesse negócio. Ou na sua loja, ou no seu negócio, não importa no quê. Você entende? É assim que funciona a vida. Então quando você faz com propósito, quando você faz para fazer o bem, e cara, de novo, você vai falar com alguém sobre um assunto nada a ver de espiritualidade, e talvez também tá ajudando alguém. Você não sabe quem tá lá do outro lado. Cara, eu tenho uma história muito louca. O judeu não pode comer carne de porco. E eu fiz uma vez um enterro, e sabe-se lá, porque eu não lembro o que eu falei, que eu falei no enterro sobre comer carne de porco, e não tem nada a ver. E o cara falou, cara, depois dessa prédica sua, eu nunca mais comi carne de porco. Para nós, para um judeu, é muito, muito bacana. Quer dizer, eu nem sei o que eu falei, porque eu falei, e um cara que não era nem da família, era um amigo, se transformou em alguma coisa por causa disso. Mudou a vida dele. Então, assim, vamos lá, a gente tá aqui para isso. Quando você faz, você entrega, você tem alma, você tem propósito, a chance de dar certo é muito maior. Às vezes não vai dar, porque talvez não era para você fazer, a gente não sabe também o porquê, o nosso olho é limitado, a gente não sabe os caminhos de Deus. Às vezes um projeto termina porque tem que abrir outro que vai ser muito maior. A gente nunca sabe as coisas. Às vezes você perde um voo porque você tinha que falar com alguém, ou porque o avião ia cair, ou porque qualquer coisa ia acontecer. A gente cansou de ver histórias disso na vida, porque esses são os caminhos de Deus. Mas de maneira geral, vamos lá. O judeu, ele precisa dar no mínimo 10% de tudo que ele recebe. Cara, é muito triste, assim, porque todo mundo tinha que fazer alguma coisa disso. Cara, isso, por isso, amém. Então o que eu quero? Não precisa ficar com medo do empresário que eu vou encher o saco dele. Mas, cara, eu vou questionar. Eu vou te falar assim, você doa, você não doa 10? Cara, doa 5. Comece a se acostumar. Faz alguma coisa, porque sabe o que acontece? Quando você doa, transforma mais a sua vida do que de quem recebe. Mas o pior Mas assim, assim, que eu sabe vejo que que eu tem acho gente que a que quer galera doar, mas a gente trava. passa por uma situação Isso. assim, cara, que tá todo mundo tão fudido, Não acho que é sabe? só Sabe isso. quando você vai Mas sair desse status? Quando você doar. E eu não acho que eu travado só nessa situação financeira. Fica naquela situação de fazer errado, sabe? Eu quero fazer o bem, mas eu queria saber a quem. Porque você mesmo citou, tem várias ONGs, umas que são cheias de estrelas e outras que realmente estão precisando. E aí, mano, eu tipo assim, fica aquela assim, pô, vou pôr dinheiro na mão errada de um cara que eu quero ajudar alguém. Eu até entendo que quando eu ajudo, eu fiz. Não, eu até entendo que quando eu fiz de coração, a minha parte está sendo feita. Mas eu não quero só fazer a minha parte. Eu quero fazer a minha parte bem feita. O judaísmo fala muito sobre resolve. como a gente faz isso. Tá? Tem várias formas, tem quando você doa e a pessoa nem sabe que você doou, tem para quem você doa, qual que é a regra para primeiro que você dá, etc. Tem muita coisa. Mas eu vou tentar te responder algumas partes. Primeiro, eu não falei que você não pode dar pro famoso. Sim. Eu falei o seguinte, de novo, você tá dando pro famoso porque você acredita que a ONG dele vai fazer um bom trabalho, ou você tá dando pro famoso porque você quer a marca da tua empresa aparecendo porque esse cara é midiático? Isso não tá dando, né? Essa é a primeira pergunta. Segundo, você tem a responsabilidade de olhar para quem você doa. Vamos lá. Se você for comer um hambúrguer, você tem que saber se é carne de minhoca, se é carne de vaca, se é carne de carneiro. Não importa.
Cara, a gente teve outro dia, eu não como, a gente tem a alimentação kosher, mas a história lá que era uma carne e na verdade era outra, e sei lá o quê, de grandes redes. De novo, talvez para você não fez muita diferença. Para outros talvez faça. Talvez o cara é alérgico. É um exemplo besta, tá? Mas eu tô mostrando que você tem que averiguar tudo que você faz. Se eu for comprar um brinquedo com você, eu tenho uma responsabilidade, na minha opinião, de saber como você lida com a humanidade. Cara, se é um cara que pega o dinheiro pra ferrar os outros, eu não vou comprar de você. E isso eu acho legal, que a nossa geração tá sendo mais provocativa. Questionar, hein, mano? Questionar isso é bacana, entendeu? Como que... Cara, se você sabe que uma marca escraviza pessoas, não vai comprar dela. Se você sabe que uma marca vai fazer uma roupa que vai colocar na tua cabeça uma apologia a um holocausto, a uma escravidão, a um racismo, você não vai comprar dessa marca. Pô, mas esse tênis é legal, essa camiseta... Não vou comprar, cara. Nossa, Aí é a tua responsabilidade. Então a mesma coisa com a doação que você faz. Eu acho que cabe a você procurar, mas vamos lá, cara. Muitas vezes você tem um parente que precisa. Você tem um amigo que precisa. Você já ligou para um amigo hoje e perguntou se ele tá bem? Será que... Todos nós aqui temos alguém que tá precisando de uma ligação. Você já fez isso hoje? Eu também ainda não fiz. Não tô falando que você tá mal. Sim, não. Mas eu entendi muito Você profundamente. entende? Então você tem falou. a forma de fazer e de averiguar. E no final das contas é uma desculpa esfarrapada. A mesma desculpa esfarrapada que eu vou dar para falar que eu tô acima do peso. Vamos lá, eu sou um cara que eu tenho uma startup fitness. Eu já pesei 130 quilos. É verdade. Eu fui para 75. Fui para 90, me descuidei. Voltei para 75. E aí eu tive um acidente pesado. Eu bati meu ombro no fundo da piscina. Eu não mexo até hoje direito o ombro. E me vem tendinite em todo o braço. Pandemia. Falecimento do meu pai, sinagoga. Cara, eu posso explicar um monte de coisa que você vai falar. Cara, eu entendo. Por que você ganhou mais 15, 20 quilos? Eu entendo. A humanidade mesmo, e ó, a loucura, e você é rabino, você é empreendedor, você é isso, você é aquilo, você tá gravando um podcast, como é que você... Então, se eu te contar, eu vou te convencer. Mas é real mesmo, cara. Cara, eu tinha que acertar minha vida e nem que seja caminhar. Talvez eu não vou ficar no shape, com o braço que eu tava antes, cara, eu tava mega definido. Talvez eu não vou ficar. Mas eu vou estar mais saudável. Eu preciso me colocar nos eixos. Então eu posso ficar aqui te dando 1000 explicações. Eu tô errado? E a minha startup é pra um cara que nem eu, que tá errado. É pra um cara normal, que não tá precisando ficar no shape porque quer ir pra balada. Não. Eu quero ter saúde pra sentar no chão com os meus filhos e brincar. Pra, viver até os 120 anos ao lado da minha mulher que é maravilhosa. Cara, pra fazer o bem pra minha comunidade. Porque Deus me deu esse corpo pra eu cuidar. Pra eu viver. Essa é a real. Meio que ele nem te deu, ele só te emprestou. E eu tô sendo hipócrita. Então eu tô me criticando aqui mesmo, cara. Com um monte de gente escutando, porque eu sou falho também. Como vocês e todos nós. Então, cara, a real é a seguinte. A gente pode ficar falando, mas eu vou dar o dinheiro pro cara no farol e ele vai comprar droga. É verdade. É verdade. Pode acontecer. Talvez você não tenha que dar pra esse cara no farol. Talvez sim, talvez não. Talvez você vai olhar na cara dele. Talvez você vai ter medo que se você der, ele pode realmente te roubar. Tem muita coisa que pode acontecer. Mas isso vai fazer você não fazer o bem? Você não tem ninguém que você conhece que tá precisando de uma graninha? Que você pode emprestar? Um prato de comida? Cara, você falou da comunidade judaica. A gente tem um grupo que manda comida pra casa do enlutado. Porque às vezes a esposa do cara, ou ele, ou quem quer que seja, tem as rezas, tá recebendo muita gente, não tem cabeça pra cozinhar. Isso é uma boa ação. A mulher judia, quando ela dá à luz, a gente tem aqui também grupos que mandam comida. Cara, imagina minha mulher quando deu à luz pra minha 5ª filha. Minha mulher entrou no hospital com 36, acho que... Eu sempre erro as datas, ela briga comigo. Mas assim, ela era prematurinha ainda, era prematura, tinha rasgado a bolsa. E a gente tentou segurar ao máximo, conseguiu segurar mais uma semana pra ela nascer prematurinha. Eu tava mudando de apartamento, em reforma, com 4 filhos, sozinho. A moça que trabalhava em casa pegou conjuntivite. E a galera mandando comida pra minha casa. Porque senão como que eu ia fazer? Porque eu tinha que estar levando meus filhos pra escola, buscando da escola, dando banho, janta. Depois ficava minha mãe na minha casa e eu ia ver minha esposa. E durante esse tempo eu ficava com a minha esposa no hospital. E trabalhando e acontecendo.
Cara, olha a boa ação que alguém me fez. Eu tinha dinheiro pra comprar comida? Tinha. Mas eu não tinha preocupação, cara. Eu não precisava nem entrar no iFood pra pedir. Tava na minha casa. É uma ajuda, né? Pô, É então assim, a gente precisa quebrar essas famosas barreiras que a gente coloca. E isso é em tudo na nossa vida, cara. Põe isso no seu negócio, põe isso no seu podcast, põe isso com a tua esposa, cara, põe isso com seus filhos. Aprende a falar desculpa, aprende a perdoar, aprende a ver o que é besteira. A gente fica criando tanta coisinha um com o outro que não faz sentido. A maioria dos problemas da humanidade somos nós que criamos, cara. E por isso que eu tô falando, ao invés, olha aquela crítica lá atrás, eu acho que tem que ter gente de todas as cores, de todas as raças, de todas as religiões trabalhando junto, acontecendo e tudo mais. Mas a minha pergunta é, você tá criticando com iPhone, com contas pagas, com tudo bonitinho, a empresa do outro e você tá olhando a sua? Meu, eu prospecto pra caramba pela minha empresa. Eu adiciono 100 pessoas pra 10 responderem, 5 marcarem reunião e 2 concretizar negócio. Agora, se essas 100 que eu falei estão sendo pagas para estar no LinkedIn. O cara coloca, eu sou cargo isso, isso e aquilo. Você não vai nem responder porque talvez meu produto vai mudar a vida da tua empresa, financeiramente, do seu cliente, o que quer que seja. Você é pago para responder. Você está muito ocupado. Você está muito ocupado. Nem no banheiro, quando você fica lá vendo o videozinho no Instagram, você pode responder a minha mensagem no LinkedIn. Cara, você tá sendo justo com quem te emprega? Lá dentro do LinkedIn é sério o negócio, não é tão... A galera não pensa isso, Mas né? você concorda comigo, cara? Pô, você não tá respondendo. Tá bom, o cara foi chato. O cara... Meu, eu tenho gente que fala assim, não é comigo. Tá bom, você pode me indicar com quem quer? Ele para de responder. Cara, é tua empresa, meu. Eu sou CEO de uma empresa. Se eu pegar o meu colaborador fazendo isso, cara, eu tô falando sério. Eu vou ficar maluco. Maluco. Então quem vai trabalhar comigo aqui, eu vou ter muito sucesso. Saiba disso. Você tem que responder. Pode não ter nada a ver. Pode ser não ser o meu momento. Tá tudo certo. Ninguém precisa nada. Mas, cara, você nem responde. Cara, às vezes é horário de almoço. O cara tá lá, entra uma pessoa na empresa, pergunta, o cara não responde nada. Meu horário de almoço, eu não tô aqui pra responder. Às vezes alguém fala assim, mas é que você não sabe, ele recebe mensagem o tempo inteiro. Cara, eu não sei, mas tira um tempo pra responder. Porque se for a mensagem do Bill Gates, você vai responder, cara. Não vem com papinho que não vai dar. Ou senão não entra na rede social, cara. Porque eu não tô falando uma rede social pra você mostrar sua foto na praia, de sunga, ou sei lá. Não, tô falando pra trabalho. Porque a gente consegue quebrar barreiras através de um LinkedIn. Eu consigo chegar no cara de qualquer empresa e falar com ele. Você não pode, cara, printa isso e manda pro seu assistente. Eu tô pensando sobre tudo isso que você fala, só sobre se essa pessoa é a melhor pessoa que ela pode ser enquanto ela tá aqui. Na minha opinião, porque parte de ajudar. Se você não é você que vai fazer isso, só ajuda você a chegar onde você precisa. Fala assim, cara, eu não faço isso não. Na empresa aqui, é o Cabeleira. O e-mail dele é esse. Encaminha para ele. E se o Cabeleira vai resolver ou não, eu não sei. O problema é dele. Você mas eu te ajudei. Perfeito. É isso que eu tô falando, cara. Melhor, né? Agora, pensa, o cara tá recebendo um salário e não responde. Eu posso, talvez, cutucar e ser duro e falar, talvez ele tá roubando. Pelo menos o tempo da empresa. Alguém tá pagando pra ele fazer tá. isso. Ele tá. Agora, roubo é só se eu pegar aqui tua carteira? Sabe? Então, cara, eu quero cutucar. Porque aí depois, essa galerinha tá sendo cortada, vários, porque tá tendo uma onda de demissão, de startups e de sei lá o quê. Cara, pensa, você teve na sua mão o poder de fazer o bem, talvez de ajudar alguém, de mudar através da tua empresa. E talvez você não ia ser cortado se esse produto tivesse entrado lá e tivesse gerado uma baita de uma grana. Você não sabe, ou quer saber mais? Talvez esse cara ia te contratar quando você fosse mandado embora. Porque ele vai ter gratidão por você. Cara, porque você mudou a vida dele lá atrás. Cara, a gente precisa parar, precisa quebrar essas barreiras. Precisa achar, eu sou C-level, eu sou diretor, eu tô nessa multinacional. Cara, você é que nem eu, você não é ninguém e você é todo mundo. Vamos abrir, cara. Só que essa galera tá de novo postando, mitando, acontecendo. Meu, vamos mitar de verdade. Você entra no Uber e você fala bom dia pro cara e pergunta como ele tá? Ou você fica lá com o celular? E você não pergunta? Eu falo pra
putz. Mas sabe que muitos não Porra, falam. nós Não, fala tô pra brincando, caralho, tô nós brincando, fala pra tô caralho. brincando. E aí, como é que você tá, mano? Não, beleza. Não, tô brincando. Opa, Cara, às vezes você pergunta pra alguém como para, você tá, no esse cara podia estar elevador pensando em toda se hora, matar. mano. Uhum. E alguém se preocupou com ele e falou, oi, como você tá? E ele volta a viver, fala, pô, alguém, eu tô aqui ainda. Você existe transforma Mas a é mais vida. complexo, né? Cara, Oi, como você tá? Você... Ah, tô tudo bem, é isso que você espera. Oi, como você tá? Não, cara, hoje eu tô mal pra caralho. Você tá com tempo pra escutar esse cara a hora que ele fala isso? Cara, posso te falar uma coisa? Primeiro que você tem o trajeto, eu não sei pra onde você vai. Segundo, pega meu telefone, vamos bater um papo. Mas é isso, assim, sabe? As pessoas não estão preparadas nem pra perguntar e nem pro que for escutar de resposta. Sim. Porque se ela pergunta, ela tá esperando assim, pô, tô tudo bem, e tá tudo certo. Agora, se o cara falar assim, não, tô mal, provavelmente o cara não vai ter o tempo necessário pra escutar aquela É pessoa verdade, falar. cara, eu não sou, de novo, não sou hipócrita. Sim. Às vezes eu tô dirigindo e eu paro pra pessoa atravessar, é uma faixa de pedestre, é isso e aquilo. E às vezes eu tô dirigindo que nem louco, focado, atrasado, acontecendo. Eu sou o falho. Eu não tô falando que 100% dos momentos da minha vida eu vou acertar. Tá certo? Eu não sou Moisés, eu não sou Abrão. Agora, eu vou tentar fazer isso mais vezes. Sabe o que é legal do judaísmo? A gente saiu agora, a gente recebeu as tábuas da lei nesses dias. A história nos conta que Deus ofereceu a Torá, as tábuas da lei e o Velho Testamento para várias outras religiões que tinham na época. Aí uma perguntava, pode matar? Não, tá escrito não matarás. Não, então a gente não quer. Outra, pode roubar? Pode sonegar? Não pode. Então a gente não quer. E cada uma foi falando não. A grande pergunta que se faz é assim, você acha que Deus ia pegar o maior bem dele e vender assim de uma forma tão... Como se fosse que é um produto que ninguém quer e ia chegar pro povo judeu e falar, e aí, brodão, vocês querem? Só sobrou vocês? Você parou pra pensar nisso? Não. O que acontece? A resposta é que o povo judeu, quando foi oferecido, falou, Nasce venishma. Nós faremos e depois ouviremos. A gente aceita, a gente quer, depois eu vou entender tudo que tem e vou cumprir. Aí você fala, nossa, meu, legal, né? Você é perfeitão. Não, não sou. Eu não cumpro todos. Eu sou falho. E mesmo assim eu sou um judeu. E mesmo assim eu quero fazer esse mundo um lugar melhor. E cada vez eu tento ser uma pessoa melhor. E é isso que a nossa religião nos ensina. Então você me perguntou se eu pego o cara pelo colarinho e falo, aí mano, cadê os 10%? Não. Mas eu vou fazer um discurso com palavras doces. Se ele me pedir um conselho, eu vou falar pra ele. E por isso eu vou abrir minha fronteira para dar uma mentoria, através do amor. Se a humanidade conseguiu perseguir as pessoas através do ódio e acabar com elas, matar elas, por que com amor eu não vou conseguir? Você vai conseguir. Então, amigo, eu vou pra Você cima. vai conseguir. É isso que eu vou fazer. Vou errar? Vou. Vai ter alguém que vai falar, meu, esse cara me sacaneou, esse cara me xingou no futebol. Vai. Vai ter alguém que vai falar, meu, esse cara dirigiu que nem... Vai, eu sou falho, cara. Mas eu preciso me policiar Vai cada fazer vez diferença. mais, cara. Você falou do judeu, do amor de conseguir pelo amor, e porque o ódio realmente massacrou boa parte dos judeus. A nossa Você vida consegue, foi fugindo. e você já falou também que Deus vai te dar uma coisa que você consegue, assim, que você consegue suportar. Você acha que o judeu, ele tem uma força maior porque ele foi extremamente judiado? O fato de você ser judeu, não falando que você é melhor do que qualquer um, mas você acha que o fato de ser judeu te dá uma força maior do que outras pessoas podem ter? Bom, Deus fez promessas de que vai cuidar da gente, que a gente não vai ser aniquilado também. Mas não só isso. Eu vou te falar o segredo da sobrevivência judaica. A Torá, o Velho Testamento. A nossa entrega de corpo e alma para isso. A gente nunca se deixou cair totalmente. Então, aconteceram situações, a gente foi perseguido, vários morreram. A gente entende que muitas vezes existem coisas cósmicas, porque que acontecem certas coisas para ter um equilíbrio no mundo, porque inclusive foi criado
as coisas ruins e as coisas boas, e elas têm que se equilibrar. Então eu não vou entrar aqui, mas basicamente, porque acontece coisa boa com pessoa ruim, tem várias coisas, é porque a gente tem força, é porque tem que ter esse equilíbrio. Mas, de novo, a fé judaica, a confiança em Deus, a ligação com os mandamentos é o que fazem a gente permanecer vivo até hoje. A Torá, que é o Velho Testamento, é o mesmo de 3.300 anos atrás. Não muda. Não muda. A gente está aqui já com o microfone, um streaming, 1000 coisas acontecendo, mas eu continuo com a minha kippah na cabeça, eu continuo fazendo minha oração, eu continuo estudando, eu continuo fazendo. Eu acho que essa identidade judaica, ela é o que nos mantém firme e fortes a ponto de nunca cair. A gente vai levar porrada, mas a gente levanta. Você chegou a conhecer judeus que estiveram num campo de concentração? Sim. Sim. Com o número no braço. Conheci. Da minha família, os que estavam lá foram mortos. Então minha bisavó já conseguiu fugir para cá, os meus bisavós de maneira geral. Mas sim, conheci sobreviventes de Holocausto. Eu tenho na minha sinagoga um senhor que eu considero até um mestre, é o cara que eu chamo para falar. Ele tem a idade do meu pai, até um pouco mais velho. E ele é filho de uma sobrevivente do Holocausto. Ela já faleceu. Inclusive viajei com ela para Israel há muitos anos atrás. E, cara, a gente tem tanta história. Você sabe? Ela, um dia, o filho e os netos descobriram que ela tinha um armário cheio de comida no quarto. Vô, mãe, por que isso? Ela tinha medo de passar fome. Você sabe que o judeu até hoje, eu fiz muito evento, trabalhei em ONG, faço várias coisas. Cara, o pessoal dos restaurantes, a gente às vezes cacheriza, pega os restaurantes não kasher, que não tem a culinária judaica, a gente faz ele ficar e leva para os nossos eventos. Ele fala assim, que judeu come muito mais. Fartura, né? É um povo que passou fome. Cara, e os milionários? Eu já fui em festa gigantesca, que a mulher tava com uma pérola aqui que valia, a minha conta, a sua, dele, todo mundo passou aqui junto, e ela dá umas cotoveladas pra passar na frente pra comer. Que é um povo sofrido. Como e às vezes importante, né, cara? É mesmo, é mesmo. E a galera às vezes não olha isso. Não olha. Nossa, é uma culinária deliciosa. A culinária é boa. Então, sabe, você fez uma pergunta muito legal, porque, infelizmente, né, bom, isso faz parte da vida, os últimos sobreviventes estão indo embora. E a gente está fazendo um trabalho muito importante de educação. Hoje você tem pesquisas nos Estados Unidos, pessoas que não sabem o que foi o Holocausto, quem foi Hitler. Não tem ideia do que rola do antissemitismo. A galera hoje usa o antisionismo como escudo para falar, não, eu não sou antissemita, eu sou antisionista. Não, eu sou contra Israel, o opressor. Baboseira. Vamos entender a real do que acontece. Cara, isso é uma coisa assim que me preocupa demais. É exatamente isso, assim, eu vejo que a gente tá perdendo pessoas que são vozes. Elas tinham que ter voz, assim, antes de, assim, já tiveram. Mas eu acho que nesse momento que a comunicação tá mudando, sabe? Porque é diferente você... o Ayrton Senna foi na televisão, foi na Globo, cara... Imagina um cara falando hoje numa rede social aberta, que é um negócio que vai ficar, que vai ser cortado, que vai ser replicado, sabe? Nossa, tem hora que eu falo assim, nossa, era tão importante a gente escutar esse pessoal, cara. Mas posso falar uma coisa positiva dentro disso? Vou trazer uma visão positiva, tá bom? Primeiro, era fãzaço do Ayrton, tá? Mas o Ayrton era um ser humano como qualquer um. Ele podia fazer besteira como qualquer um. O Pelé foi um gênio da bola. E ele falava que tinha o Pelé e o Edson. Tá certo? Exato. Beleza. E até acho legítimo ele falar isso, porque ele tá humanizando que o Edson pode cometer seus erros. Tá certo? Não tô falando mal de alguém que não tá aqui pra se defender. De novo, ser humano. Cara, olha a parte boa. Hoje a gente tem qualidade em poder fazer vídeos, em poder editar, em poder educar, em poder chegar muito mais longe. Eu consigo chegar onde eu quiser no mundo, onde eu quiser.
e levar o depoimento de um sobrevivente de um holocausto. Coisa que antes eu não conseguia. Coisa que antes a pessoa não ia ter voz. Vamos entrar aqui não no lado político. Vamos pegar a última eleição que o pessoal fala que o Bolsonaro foi eleito como por mídia. Rede social. WhatsApp, rede social, sei lá o quê. Cara, antigamente o que a gente falava? Que uma emissora que fazia isso. E o cara, através do alcance da rede social, conseguiu se eleger. Pouca grana. Tá certo? De novo, não tem importância que você votou, que eu votei, o que tá acontecendo, nada disso, mas estou mostrando que existe uma transformação. Então, o que eu acho? O Senna, por exemplo, é um cara que tem falas maravilhosas. Será que o Senna não tinha defeitos? Tinha. Claro. A gente já viu o Senna explodindo também. Sim. E a parte boa é que quando as pessoas morrem, fica só os méritos, né? Tirando quando o cara é um, né, que aí... Mas, de maneira geral, cara, o Senna é tudo. E, de novo, eu sou um fãzaço dele. Fãzaço, mas era um ser humano que deve ter tido suas falhas. Se você perguntar pros caras que competiam com ele, que ele dá umas fechadas, isso aqui, os caras queriam matar ele. Mas você entende onde eu quero chegar? Então eu tô te falando o seguinte, olha, a gente tem possibilidades, tudo faz parte do mundo de como Deus fez. Por algum motivo, essas pessoas foram embora, por algum motivo aconteceram essas coisas, o que a gente precisa é educar, a gente precisa conscientizar, a gente precisa usar a voz. O que você está fazendo aqui hoje é isso, você está fazendo muito mais do que você imagina, e talvez mais até do que o Senna, porque pode ser que o Senna ia dar um escorregão e tudo que ele falou ia ser jogado para fora. O Senna viveu no mundo o tempo que ele precisava viver para deixar a mensagem dele, a missão dele. Cara, foi isso. Foi lindo. Kobe Bryant, a mesma coisa, cara. Um cara gigantesco. Ele era falho? Provavelmente era, cara, como todos nós somos. Mas, meu, olha quantos vídeos de mensagens positivas e não chegam e pegam o coração de alguém, cara. E isso é maravilhoso. Então vamos olhar dentro de todas as coisas a parte boa. Essa entrevista minha, cara, pode estar aqui amanhã. E vocês e a gente perpetuando, meu neto, meu bisneto, meu tataraneto vendo. Seria ser da hora, hein, mano. Muito louco você parar pra não, pensar nisso. Mas é isso, assim, sabe? Eu entendo a parte que você fala, tipo, o Ayrton Senna e tal. Ah, porra, ó, vou dar um outro exemplo. Eu tinha um tio que era do caralho, cara. Ele era muito foda. Ele era muito top. Era um contador maravilhoso, com história, assim, de família, de... Sabe, eu tenho certeza que ele poderia falar algumas frases que iam modificar a vida de algumas pessoas, sabe? Era um cara que eu queria ter chamado pra vir aqui conversar comigo. Só que, infelizmente, ele morreu e eu não chamei ele vir. Mas sabe o que acontece? Você não chamou ele, mas ele tá com você. Claro. Porque ele tá nas entrevistas, ele tá no que ele te ensinou. Então, cara, ele tá muito mais próximo de você. E talvez, vamos falar no mundo que a gente vive, talvez ele não ia ter seguidor no Instagram, você ia lançar o episódio com ele, e pouquíssima gente ia ver. Não, também. Talvez você, no seu trabalho hoje em dia, e chamando um monte de gente famosa, e fazendo, e acontecendo, passa a mensagem dele de uma forma muito maior. É verdade. Então, cara, de novo, tudo aquilo que eu tô falando, uma mentoria é isso. Se eu pegar um grande empresário e mudar a forma como ele lida com os filhos dele, esses filhos provavelmente vão ser empresários também, porque ou vão abrir outras... O pai vai ajudar e tudo mais. Cara, se esses filhos forem melhores que o pai, não falando que o pai é ruim, mas nós como pais queremos que nossos filhos sejam melhores que nós. Eu quero que meu filho seja um rabino melhor que eu, ou que ele seja um profissional melhor que eu, o que quer que ele queira ser. Eu vou dar a ferramenta que ele precisa para ser o melhor que eles querem ser, tá certo? Então assim, de novo, cara, é isso que a gente tá fazendo aqui. Você quer que seu filho seja um rabino? Não, eu quero que ele seja feliz, cara. Se for, vai te dar um orgulho. Não, você não entendeu? Se ele for ser rabino, ele vai ser feliz. Eu não quero que ele seja o que eu quero. Eu quero que ele seja o que ele quer ser. A gente estava falando antes de começar da questão de, por exemplo, nossas cidades pequenas, né? A gente não encontrar tantos judeus. E você até tocou aqui, tipo, pô, lá não tem uma escola judaica, né? É tão importante isso também para vocês? Sim. Seus filhos têm que estar numa escola judaica. A gente tem o estudo laico e o estudo religioso. O laico, qualquer escola serve. Aí eu vou fazer a mesma busca que você. Gosto do professor, gosto da metodologia, isso e aquilo. Já a parte judaica tem que ter o estudo do Talmud, da parte mística da Torá, tem que ter a oração, tem que ter várias coisas. E é na escola, não é dentro de casa. Também, até porque, mas se ainda tivesse uma sinagoga, mas a maioria das cidades nem consegue ter uma sinagoga. Porque não vai ter a quantidade de judeu para poder montar uma sinagoga e tudo mais. Então, tem inclusive rabinos
que dão da sua própria vida, que colocam os filhos em escolas online. Então, cada um vai buscando. Nesse aspecto eu sou mais Nutelinha, eu tô aqui em São Paulo, no grande polo, mas, se vamos falar do Brasil, você tem o pessoal em Porto Alegre, você tem em Brasília, você tem em BH, você tem... Cara, tem sinagoga que faz de tempo em tempo em Santa Catarina. Tô tentando pensar. Você tem em Recife, você tem em Belém. Então você tem. E não é fácil. Não são comunidades tão pequenas como se eu fosse falar, sei lá, Quixeramobim de Sapucaia Grande. Não. Mas também não é um polo tão fácil. E os caras estão lá, os pais estão ensinando os filhos. Eles, além de rabino, ainda são professores. E uma coisa é ser professor, outra coisa é ser professor do seu filho. Que é muito mais difícil. Ou tendo que pegar uma escola online em inglês ou em hebraico e ter que ensinar. Esses caras, tira o chapéu pra eles. São caras que estão dando da própria vida e estão fazendo. E sabe o que é incrível? Os filhos estão saindo no caminho bonitos e fazendo de uma forma maravilhosa e continuando o trabalho dos pais. Então você já tem gerações e gerações. Mas assim, você também tem filho que não curtiu muito essa vibe e decidiu ir pro comércio. Não quero ser filho de rabino. Beleza, é um bom judeu, é um bom ser humano, é um cara bacana. Tá tudo bem. Então, a doutrina religiosa, apesar de que eu sei, tem um livre-arbítrio, mas ela sempre vai ser colocada para criança. Se a pessoa ela tem uma educação mais ortodoxa, sim. Se ela tem uma educação mais tradicional, ela vai passar coisas mais tradicionais. As festas, isso e aquilo. De novo, você tem escolas para todos os níveis de observância judaica. E até para... porque o judeu, como foi muito perseguido, tem o judeu da Europa, tem o judeu do Oriente Médio, até pelos costumes você tem hoje escolas. As escolas judaicas são muito deficitárias. Elas dependem de doação exclusivamente. Imagina. Se eu não me engano, acho que tem um estudo que uma escola, para dar lucro, ela tem que ter 700 alunos. A gente não... acho que não tem nenhuma. É difícil. É uma escola. Ela é grande, uma escola grande, não é uma escola pequena, né? Uma escola de grande porte. Sim. A nossa, você tem a alimentação kosher, que é mais cara. Você tem que ter as pessoas que cuidam dessa alimentação kosher. Você tem a carga horária dobrada. Porque já desde pequenos eles vão das 8 da manhã até pelo menos umas 4 da tarde. Desde pequeno. Cara, quase de pequeno, Uhum. tá? A minha filha de 5 anos, ela fica na escola até as 4. 8 às 4. Já tá dobrado já. Já tá dobrado. Então ela tem professor de hebraico e professor de português. Inglês também, já. É tudo. Quando eu falo português, eu digo parte laica, né? Então vamos lá. Você paga a folha de pagamento da galera da área laica e da galera da área religiosa. E a gente tem uma porrada de filho. Quanto você consegue pagar de mensalidade? Então a comunidade se junta, por exemplo, grandes benfeitores, eles fazem um negócio chamado charity, eles levantam grana, acho que a última, se não me engano, levou, não sei se foi 17 ou 20 milhões, alguma coisa assim, para pagar a escola para quem não tem. Então, sobretudo se tem judeu que não tem grana, a grande maioria é bolsista. Então o que esses benfeitores fazem? Eles falam, eu vou quadruplicar o que a comunidade doar. Aí vai entrar um, vai dar R$18, outro vai dar 180, outro vai dar 1.800, outro vai dar 7 mil, outro vai dar 20 mil. E esses caras estão se juntando e quadruplicando. Porque esses caras já iam bancar a ONG. E eles ensinam, e eles ajudam. Sobretudo, cara, tem onde dá? Olha, esse é um exemplo. Tô dando um exemplo judaico que ajuda. Porque disso você tem pessoas que saem com uma educação de primeira linha nas escolas judaicas. Nossa, e para o judeu, a educação é um dos pilares. Total. Não é? Sim. Às vezes, então, eu tô aqui quebrado, família. Meu filho vai estar na escola do mesmo jeito, recebendo educação. Cara, tem filho que tá na escola com um cara que tem iate. Na mesma classe. Que legal, cara. Isso é muito massa. Pô, eu fiz agora na sinagoga, uma galera vai ter um casamento fora de São Paulo. Os noivos decidiram casar na Bahia. E tem uma turma de amigo muito grande. Eles se juntaram, os amigos, e quem podia um pouquinho mais ajudou quem podia um pouco menos para estar todo mundo na festa do amigo. Isso é uma forma maravilhosa, cara, de você passar amor ao próximo. Você vai me perguntar, o cara precisava? Ele tava com... Não. Mas, cara, isso é uma ação de irmandade. Fazer um noivo feliz, uma noiva feliz, ter uma comunidade, se ajudar, fazer o bem. Tem muita forma, cara. Eu acho que assim, as pessoas têm as suas teses. Então, geralmente, alguém que
teve alguém na família que passou fome, ele vai preferir doar para uma ONG que combate a fome. Alguém da família morreu de uma determinada doença, vai procurar uma ONG daquela determinada doença. E tudo faz parte. E, de novo, não criticando a grande ONG, tem ONGs gigantescas que realmente fazem um trabalho maravilhoso. Eu trabalhei na minha ONG judaica, a gente fazia ação, por exemplo, com GRAC, que não é da comunidade, os jovens da comunidade fazendo jogos, brincadeiras e um monte de coisa para as crianças do GRAC. Cara, é uma entidade grande. Vou falar para não doar, não, doa para os caras. Pô, doa para os caras, são sérios. O meu questionamento foi, você tá doando para colocar no seu site o logo dos caras ou não? Então, de novo, é isso. E aí você tem que ver todas as coisas. Mas, então, cara, eu acho que existe todo um ecossistema, uma coisa maravilhosa que você pode fazer. Acho que a grande mensagem que a gente tem que deixar aqui é, em primeiro lugar, você tá sendo o melhor que você pode ser? Você tá sendo uma luz para aqueles que estão ao seu redor? Porque você pode ter a capacidade de tirar o melhor da sua esposa, dos seus filhos, dos seus irmãos, dos seus colaboradores, do seu chefe, do seu empregador, que quer que seja, cara. Você está sendo uma luz onde você está? Você está transformando o ambiente onde você está? Você está sendo bom para as marcas que estão apoiando você? Você está sendo bom cara, em tudo? Essa é a pergunta. Aí vamos mais longe, cara. Você tá passando legal uma palavra para as pessoas e não uma palavra no estilo que eu preciso sair por aí. Não, cara, não tem isso. No sentido de perguntar pro cara do táxi, do Uber, e aí, bro, como é que você tá? Ou pega meu telefone, eu posso te ajudar? Cara, é isso. Se a gente fizer isso, a gente vai ter um mundo muito melhor. Você vai ter menos roubo, você vai ter menos gente passando fome. Você vai ter pessoas sorrindo mais. Eu não vou necessariamente conseguir resolver a cura para todas as doenças. Mas eu vou te falar que as pessoas mais felizes, elas adoecem menos. As pessoas mais felizes lidam melhores com as dificuldades delas. E elas conseguem dar a volta por cima. Às vezes você estendendo a mão para alguém em dificuldade, você transforma a vida dessa pessoa. Sabe quantas histórias judaicas tem de pessoas que estenderam a mão para alguém que precisava, da roda da fortuna e de tanta coisa que aconteceu? Cara, é isso. Então, de novo, você tá lá no LinkedIn bonitinho, brigando, ou só compartilhando uma postagem, imitando politicamente isso e aquilo. Cara, você é um cara bacana, você vai continuar sendo. Mas está realmente transformando? Você está realmente preocupado? Ou você está só discutindo? Eu acho que tem muita coisa. Eu brinquei aqui, cara. Eu vou falar uma parada para você. Vou até polemizar. Eu sou contra a falta de liberdade de expressão. Sou completamente contra. Também. Agora, também acho que a gente dá voz para muita gente que usa a voz dele de forma errada. Acho que você tirar sarro da dor tem um limite. Eu mesmo brinquei aqui, falei, do negócio do judeu. Mas espera lá, como que eu brinquei? Como é que foi? Eu zombei, eu desrespeitei alguém, eu também sou judeu. É diferente. Vocês tomaram cuidado até de rir, por respeito. Então, cara, a gente causa várias coisas. A gente dá voz para as pessoas. A gente dá voz para influenciadores que depois a gente quer negativar os caras, que a gente quer ir para cima dos caras. Porque eles são seres humanos, eles vão falar besteiras. Você tinha um podcast de mega sucesso, você foi lá. Sim, o cara falou besteira. Falou besteira. Mas as pessoas seguiam também. E as pessoas achavam o máximo ele entrar doidão no ar. Cara, você vai entrar doidão no ar, você pode falar besteira. Eu também. Se eu tiver bebaço, se eu tiver, sabe, fumando, eu vou falar besteira. Eu não tô condenando quem faz, cara. De novo, eu não tô. Você falaria com esse cara se ele te chamasse pra ir no podcast dele? Sim. Legal. Sim. Então, assim, de novo, eu iria lá, eu iria educar, eu ia falar, cara, você pisou na bola. Ele pediu desculpas, tá? Eu acho que assim, de novo, Deus perdoou, quem sou eu pra julgar as pessoas? Agora, de novo, tem se eu iria... se o cara mudou também. Agora Porque assim... uma coisa é você errar e achar que tá certo, né? Outra coisa é você falho e eu não sou ninguém pra julgar essas coisas. E falar assim, pô, errei, mas eu não vou sair isso mais. Mas, cara, posso falar real? Misturou com política, misturou com um monte de coisa, tá? Essa é a verdade. Agora, tem lugares que eu não vou me sentir bem. Que não tem a ver com o meu estilo de vida. Assim como vai ter artista que eu não vou seguir, cara. Sim, que eu não acho legal. Cara, tem artista
que faz um baita sucesso, que é mega empreendedor, mas que sexualiza demais, que desrespeita certas coisas que pra mim não fazem sentido, eu vou conseguir olhar e falar, cara, mega empreendedora, mega empreendedor, mas usa de forma errada o que pode ter. Pra mim é errado, então eu não vou seguir e eu não vou dar voz. O problema é que as pessoas fazem, depois o teu limite não é o meu, que não é o dele, e aí a gente começa... Então, talvez a gente deveria perguntar muito mais para quem estamos dando voz. O que a gente está fazendo? E só para voltar, eu sou a favor da liberdade de expressão, como eu sou a favor de uma justiça decente, que a pessoa também poderia ser processada e pagar por isso. Eu acho que eu não posso te proibir de falar algo antes. Chegar aqui, gravar com você e falar, ô, mano, você não vai falar disso aqui. Pera, pô, me pergunta. Você falou uma besteira? Eu posso falar, não gostei do que você falou. Ou, até eu tenho a lei e eu posso te processar. É isso. Tá certo? Não existe essa lei já. A lei existe. É que a gente espera que ela seja justa, que não seja politizada, que não seja um monte de coisa. Mas, de novo, cara, tudo bem, é uma discussão muito grande, mas vamos falar uma coisa? Por que os nossos líderes não fazem encontros para se discutir essas coisas? Você tem encontro para falar do meio ambiente. Por que você não põe todos os comediantes para se discutir isso aqui? Para saber... Porque é muito simples também você se... eu vou falar o outro lado. Eu falei que eu sou contra o que tá acontecendo. Mas é muito simples você falar, eu tiro sarro de tudo. Cara, e aí? O humor pode tudo? Não, não pode, cara. Não pode qual sentido? Você fez mal pra alguém, cara. Ah, mas eu fiz bem pra outro. Será que eu preciso fazer mal pra alguém pra fazer bem pro outro? Então, de novo, eu sei que alguém sempre vai ficar mal com alguma situação. Assim como você vai fazer uma escolha, se você vai abrir uma empresa, você não vai fazer outra. Se você vai casar com a sua mulher, teoricamente você não vai casar com outra. E pode ser que uma outra vai ficar triste porque você tinha uma ex. Eu não tô falando de... Eu sei, é muito grande esse... É cheio disso. Ele é muito grande, tá? Eu não quero polemizar nesse aspecto, mas assim, o primeiro eu sou a favor da liberdade de expressão, como eu sou a favor de uma lei que funcione e como eu sou a favor que a humanidade se una e que as classes façam suas próprias discussões para tentar saber qual que é esse limite? E o limite não precisa ser na porrada. De novo, ele pode ser no amor, ele pode ser na... Cara, tem muitas formas de você levar isso aqui. Eu sou um crítico do Léo Lins que ele nunca pediu desculpa de nada. Eu acho que ele podia dar um passo para trás. Eu acho que ele poderia falar, cara, a quem eu ofendi eu peço desculpas. Porque realmente a gente tá... Para pensar. Às vezes... Os nossos filhos vão ver isso aqui, porque a gente dá uma arma na mão deles que chama celular, internet, rede social, que quando mal usada, ela vai para um outro lado. E, cara, o teu filho, que não tem muita noção ainda, pode fazer piadas com o amiguinho dele na escola, na rua e sei lá o quê, porque ele acha engraçado ver isso aqui. Então tem muita coisa por aí. Mas, de novo, você tá educando, você tá vendo o que teu filho vê, você tá dando para ele um celular, você não tá dando, como que você se porta. Cara, eu acho que é um todo. Então... Não sei se eu falei muito ou não falei nada. Eu sei que vai ter gente que vai falar legal que o Rabino falou, tem gente que vai falar que eu não falei nada. Não dá, porque senão a gente vai ter que fazer um outro podcast. E eu não tenho a solução para tudo isso, mas eu quis entrar em um assunto que eu acho que a gente não pode fugir. E basicamente é o seguinte, cara. Vamos ter a liberdade, vamos se respeitar. Cara, vamos votar. Eu posso dizer de direita, você pode ser de esquerda, a gente não precisa se odiar. Eu posso não concordar com tudo e eu posso esperar 4 anos e ir pra cima e votar de novo e me organizar e é bacana tudo isso aqui e vice-versa e todo mundo tem que fazer isso. Cara, para de ficar brigando um com o outro. E eu acho que assim, uma pena que as classes não se unem de verdade. É uma pena que as pessoas não se preocuparam antes em relação a isso. Já estava pintando muita coisa aqui acontecer. Todo mundo já sabia que isso estava pintando. Eu gosto muito do que você falou antes, que é essa questão de consumir. Se você não gosta, não consuma. Eu acho que isso é o melhor, assim. Não gosta, não consome. Fala, não vá naquele lugar. Eu acho que esse é o principal. Não compre daquela loja. Sabe qual que é o segundo ponto? Beleza. Você acabou consumindo, porque de repente você foi num show que você não esperava que ele ia falar disso. Sim. Tá certo? Aí eu acho que o ser humano do outro lado, ele pode se desculpar. Cara, não acontece nada. Tá tudo bem. Pensa um pouquinho, tem outra forma de fazer às vezes a mesma piada sem alguma maldade por trás. Eu ainda acho que tem um terceiro ponto, que é quando você se propõe a ser um formador de opinião, você pode expor sua opinião, sim.
mas você tem que ter responsabilidade com o que você fala. Você vai ser cobrado. Você percebe assim, todo mundo pode expor. Cara, o formador de opinião, ele tem que ser responsável. O problema é o limite da você não pode chegar lá e falar Quem que vai merda. editar o limite Eu vou te da falar assim, responsabilidade? você pega um dos maiores... mas eu sei, mas você pega, por exemplo, os maiores formadores de opinião, os maiores influencers que tem aí, os maiores youtubers, os caras vão lá falar merda. O cara, ele sabe que muitas vezes ele tá falando a merda e continua falando. Porque o público quer consumir isso. Isso, mas ele tem uma responsabilidade, mano. Tem. Ele tá afetando a vida de milhares de pessoas. Mas é o que ele falou. Ele tem razão também. Você seguiu ele. Eu não sigo esse cara. Então, já que eu não sigo, eu não sou impactado. Agora vem o outro ponto. Talvez o teu filho segue e ele vai escutar esse cara zoando o judeu. E teu filho vai estar na rua e vai falar, esse judeu, filha da sei lá o quê, ou sei lá o quê. Então, é muito complexo. Não é uma discussão simples. Por isso que eu falei que vai ter gente que vai falar que eu falei tudo e não falei nada. Vai ter gente que vai falar que eu defendi ele e vai me execrar. E vai ter gente que vai falar que eu critiquei ele. Cara, eu só tô falando o seguinte. A gente precisa de um mundo melhor. É isso. Se todo mundo começar a se preocupar um pouquinho mais com tudo o que está acontecendo, se eu entender como é que funcionam as coisas, talvez eu nem precisaria rir tanto de tanta desgraça, porque não teria tanta desgraça assim. E talvez eu teria um nível melhor de piada. Então eu só quero dizer o seguinte, você errou, pede desculpa, cara. Pede pra pessoa, se eu tivesse aqui entrevistando, você falou uma besteira, eu falei pra você, eu te ofendi, cara, desculpa, irmão, foi mal. Me chama uma outra vez, eu vou tentar fazer um podcast melhor. E o cara que recebeu desculpa, pô, desculpa o cara também, entendeu? Sim. Tipo assim, ó, ele foi humilde, pô, não, Exato. beleza, então... E deu treta. Que o cara que recebe também muitas vezes não quer desculpar, mais, exatamente. quer matar o cara Deu depois. treta? Cara, tem a justiça? Vamos pensar como a gente faz. Sim. E aí talvez, é que eu sei que é complicado, mas, cara, também não adianta... Uma vez a gente conversou com o Lindsay e o Lindsay ia fazer uma peça. Aí ele pegou e deu uma peça pro diretor, quem revisava... Né? Porque ele queria fazer uma peça que não incomodasse ninguém, né? E aí não tinha gordofobia, não tinha xenofobia, não tinha... Sabe, ele fez uma peça para não incomodar ninguém. Agora, ao mesmo tempo, teve cara, peça no final? Então, é tão difícil. Isso é complicado. É tão difícil. Porque hoje as pessoas... Parece que tudo incomoda. E se alguma coisa não incomoda agora, eles inventam outra depois lá pra incomodar, sabe? Eu concordo com muita coisa. É difícil. Não é fácil. Não é verdade. Fácil. Mas vamos lá. Com o poder da influência, com o poder que você tem, tudo, você tem suas responsabilidades. Eu acho que cada um tem que fazer um exame de consciência. Talvez se cada um fizer o seu exame de consciência, eles vão achar os caminhos. Você não vai deixar de ofender alguém sempre. Não, é muito difícil. Realmente, não sou Moisés, ninguém é. Eu posso fazer uma prédica que eu vou usar as palavras erradas, que alguém vai se ofender. Tá tudo certo, de novo, tá? Mas primeiro, se a pessoa me falar alguma coisa, eu vou me desculpar, eu vou tentar mudar minha... Sabe? A gente quer melhorar. E eu só acho também que é muito simples você falar que o humor não tem limite, que você pode falar o que você quiser. Porque, cara, também é uma defesa muito vazia. Assim como a opressão e você acabar com a liberdade de expressão é extremamente vazio e invasivo, o desrespeito total também é. Vamos procurar formas de você poder ser engraçado, de você poder falar de todos, sem um sarcasmo tão pesado. Cara, posso falar uma coisa? Eu sou fã de Seinfeld. Eu adorava Friends. Hoje, estão querendo tirar Friends do ar para um monte de coisa. Eu já acho isso um absurdo. As pessoas estão vendo 1 milhão de coisas. Porque, cara, de novo, aí começou, porque não tinha alguém assim, porque tirava sarro daquilo, assado. Eram coisas... Cara, Seinfeld tirava sarro do Rabino, estereotipava o Rabino. Mas não é uma coisa sarcástica a ponto de, tipo, fazer você se sentir um lixo ou eu, o Rabino, um lixo. Tem formas, o cara é um bilionário, dos maiores sitcoms que já teve na história e vai ficar pra sempre. E é um humor legal, cara. Então tem formas, eu acho que tem. De novo, eu sou contra tirar a liberdade, acho que as pessoas têm que procurar ser cada vez melhores, como eu quero ser um empresário melhor, um rabino melhor, vocês também. Minha sugestão para todos, cara, para quem segue e acha que não tá nem aí com quem se importa, seja alguém com um pouco mais de empatia. Para quem fez a piada, seja alguém um pouco mais de empatia. É a mesma coisa, cara. O cara pode estar com um carro de som aqui na frente e ele achar que ele tem o direito de escutar a música, mas a música dele talvez atrapalhar o teu trampo de fazer um podcast. Cara, o teu direito vai até onde não invade o meu. A gente precisa aprender a pensar um pouco mais assim.
Não é fácil, mas se cada um fizer a sua parte, é um tijolinho aqui, outro ali, a gente vai conseguir. Pensa, eu vou te falar, cara. Eu ficaria aqui, Que pesar. até... Hoje eu bateria o recorde do recorde dos tempos de podcast, sabe? Eu acho que eu facilmente conversaria com você por umas 12, 15 horas aqui. Eu sei que seu tempo tá... né? Fica aqui o convite. Eu quero de novo que você venha aqui, porque eu não tirei nem metade das minhas dúvidas, assim. Eu quero lendas e mitos pra saber se é verdade ou não. Sim. Eu queria te perguntar da sexta-feira, mas eu nem preciso que você me fale agora. Depois você me fala disso aí. Não, tem coisa pra caramba, meu filho. Mas obrigado, ter o compromisso de voltar. Obrigado. Eu acho que foi legal porque a gente conseguiu passar mensagens atuais, falar de muita coisa. É um pouco o meu lado, eu não quero ser um rabino falando só de judaísmo, eu quero, né, chacoalhar a galera, porque é o que eu vi. Então vocês me deram uma oportunidade muito grande. Vou dar um exemplo. Desculpa se eu frustrei certas situações. Eu sei que você não tá preocupado, mas eu quero mostrar para as pessoas. Desculpa que talvez você quis entrar em vários assuntos. Me liga, você tem o meu telefone, a gente marca uma próxima. É a mesma coisa que você pode fazer com o cara do Uber. Quando você responde um LinkedIn, quando você faz alguma coisa. É honesto, cara. E vamos para cima, cara. Vamos fazer o mundo um lugar melhor. Pô, valeu. Segue a gente também no canal de cortes, vai lá no Lixeira, enfim. E eu vou começar a fazer isso todos os dias. No final eu vou falar, gente, me desculpa, porque eu sou o cara que geralmente fala muita merda aqui. Então eu já vou... Me desculpem por ser sempre assim. Valeu, gente. Obrigado. Pô, valeu. Obrigado. Demais. Valeu.